Olá, boa noite a todos, a todes e a todas que estão conosco nessa live. Eu sou Jaqueline Vasconcelos, eu sou coordenadora geral do Instituto Arte na Escola, e essa ação conjunta feita pelo IAE em parceria com a SP Arte faz parte da programação da SP Arte Rotas Brasileiras, que é a nova feira da expansão da SP Foto, a qual cresceu e passou a abranger muitas linguagens artísticas, sem deixar de lado as expressões da fotografia. E nós iniciamos essa parceria que pretende integrar um processo de formação continuada de artistas que ambas as instituições promovem. E nessa primeira live que nós vamos discutir sobre instituições de arte e mercado, eu tenho um prazer de convidar à tela o nosso primeiro convidado da noite, que é Flávio Cerqueira, artista visual, escultor. O Flávio, que nasceu em São Paulo, onde ele atualmente vive e trabalha, é doutorando em artes visuais pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e ele trabalha com os processos tradicionais de fundição em bronze e tem a figura humana como protagonista de sua poética. Esse artista ele explora de maneira única as narrativas pessoais, históricas e por vezes ficcionais para problematizar questões de classe, identidade, raça e gênero. Suas obras elas podem ser vistas hoje em importantes coleções do Brasil, como o Instituto Inhotim, o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, no Museu Afro do Brasil e no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, entre outros museus espalhados por todo o território nacional. E o Flávio está sendo convidado para compartilhar conosco hoje um pouco do processo dele como gestor de sua própria carreira. Flávio, seja bem-vindo. Pronto, agora sim. Boa noite, Jaqueline, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço cedido. E vamos lá falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Esse tão complexo mercado de arte que a gente está acostumado a ouvir, alguns têm medo e outros não. Vamos lá entender um pouco mais sobre isso. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre o que eu faço, né? A minha trajetória. A Jaqueline falou um pouquinho. Eu trabalho com escultura. Meu trabalho é focado na escultura em bronze. Mas eu acho que é interessante falar sobre como a gente está falando sobre arte e mercado. Eu vou explorar um pouquinho essa minha entrada, inserção no circuito artístico e como eu articulo meu trabalho, como eu gero minha carreira, né? Minha trajetória como artista. Eu me formei em 2005 e depois da formação, da minha formação na universidade, eu fui trabalhar numa galeria de arte chamada Casa Triângulo, em São Paulo, como montador. Montador, para quem não sabe, são as pessoas que instalam os trabalhos tanto na galeria, nos museus, como na casa das pessoas. E esse foi a minha entrada no circuito de arte. Então, eu tinha uma visão romântica do que era arte quando estava na faculdade, né? Então, aquela visão romântica do artista solitário que fica no ateliê produzindo. E quando eu fui trabalhar na galeria, eu entendi como funcionam os mecanismos e que aquele romantismo ele se perdeu, né? Então eu entendi o trabalho de arte como uma carreira mesmo, como uma profissão, porque é uma profissão, né? A gente tem que entender que o artista quando ele se forma em artes visuais e ele vai atuar como um profissional das artes, né? Seja produzindo o seu trabalho, seja trabalhando com curadoria, seja trabalhando com crítica, seja trabalhando com montagem, produção, venda. Então tem uma vasta gama de como você se inserir no mercado e de áreas de atuação, né? No meu caso, como eu produzia, eu foquei na produção dos trabalhos, das esculturas. E é interessante contar que, quando eu comecei a trabalhar na galeria, eu entendia como funcionava tudo, né? Desde embalagem do trabalho até ele ser mostrado, desde acompanhar os artistas no ateliê, na produção do trabalho, e até ele chegar na galeria e ser exibido e vendido para o público, né? Então, tudo começou, então eu trabalhei nessa galeria durante 5 anos, e quando eu saí, eu me vi ali no lugar que, como que eu vou trabalhar a minha produção, né? Como eu vou escoar essa produção, como eu vou vender, como eu vou divulgar esse trabalho. Eu sou de uma geração, tipo, pré-internet, né? Então,
Hoje as condições são um pouco mais favoráveis para os jovens artistas, porque você tem as mídias sociais, você tem a internet que te ajuda bastante aquilo, né? Então eu peguei o comecinho da internet. E o que é interessante? É de entender quais são as estratégias para você fazer aquilo. E a primeira estratégia que eu entendi foi de ter um bom registro, sabe? Um bom registro do seu trabalho, uma fotografia. Porque é a partir da fotografia que você vai vender o trabalho, já que você não tem oportunidade de fazer exposição de grande público, né? Os museus, as galerias ainda, tipo, no início de carreira, não são tão frequentes a sua inserção nesse sistema. Então, investir numa boa fotografia é importante, um bom registro fotográfico, para você poder mostrar aquilo que você está fazendo. A segunda coisa que eu acho importante é, é a divulgação disso, né? Como que você faz a divulgação disso? Hoje a gente tem várias redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Twitter, várias plataformas que podem te auxiliar a divulgar a imagem, né, do teu trabalho. Então, isso é importante. Uma outra coisa que eu acho que é interessante de falar também é com relação a como você vende isso, né? Como que o trabalho é vendido? Como que é precificado isso? Como que você cria um valor de trabalho? Já que é uma coisa tão abstrata assim, né? Porque não tem uma normativa de falar, o trabalho de arte custa de tanto a tanto, né? Não tem um range ali para você trabalhar. Então, uma das coisas que eu usei como estratégia para o meu trabalho, tudo que eu falo aqui são sobre as minhas experiências, como as coisas funcionaram para mim, porque cada um pode atuar de uma forma e funcionar de formas diferentes. No meu caso, eu vou fazer um exemplo aqui, uma conta de padaria bem fácil. Se eu gastasse R$ 1.000 na produção de um trabalho, eu colocava o preço de venda dele a 4. Por que a 4? Porque eu tenho uma ideia ali que eu tenho uma margem de negociação, então que a ideia inicial é de dividir em 3. Então eu tenho um terço, R$ 1.000, que é o valor da produção do trabalho que eu gastei na fundição. O segundo terço é para eu fazer uma nova peça, um novo trabalho, uma nova tiragem. E o terceiro terço é o meu lucro. Então, o quarto é para ter uma margem de negociação, porque sempre as pessoas elas falam, você pode fazer um desconto, dividir em vezes, enfim. Se eu pagar à vista, tem um desconto e tal. Então, eu usei essa estratégia que, para mim, funcionou. Só que é complexo, sim, porque como que você vai acessar as pessoas, né? Então, a fotografia, ela já ajuda isso, o bom registro do trabalho, né? Uma coisa que é legal, assim, que eu acho importante também falar para início de carreira, é a participação de editais, salão de arte, editais públicos de exposição. Porque as pessoas que você vai conhecendo, os curadores, críticos de arte, eles acabam, ou artistas mais velhos, eles acabam atuando nesses salões como jurados, né? Então é uma forma de você ter o seu trabalho visto ali, né? De pessoas que já são reconhecidas pelo mercado, pelo sistema de arte. Então isso me foi muito importante para mim no começo da minha carreira, porque eu olhava nos sites da internet de salões de arte, na época era o Mapa das Artes, que existe até hoje, onde tinha uma agenda de todos os salões que aconteciam no Brasil inteiro. E alguns deles tinha prêmio em dinheiro para aquisição do trabalho, né? Então isso é importante também, que ajuda como contrapartida para isso ocorrer. Claro que os tempos são outros, então hoje tem alguns salões, por questões políticas, as prefeituras excluíram isso da agenda das cidades, mas existem uma outra forma, que é essa forma da internet, né? Eu fui representado pela Galeria Casa Triângulo durante algum tempo, durante 7 anos. Então a galeria ela funcionava como meu agente, né? A galeria funciona como agente. E o que esse agente faz? Ele promove o seu trabalho. Além do espaço físico, que é o da galeria para você expor eventualmente a cada 2, 3 anos, é um espaço de promoção, onde os colecionadores, os críticos de artes, eles vão em procura de trabalho de arte, de novidade, de artistas jovens, enfim. Então, isso foi importante, uma representação, né? A representação é muito importante para um artista, porque você acaba tendo um tempo para produzir e não se preocupar com essas questões que são um pouco burocráticas, né?
Mas, por outro lado, eu fiquei alguns anos antes de ser representado pela galeria, que era um período da minha trajetória, da minha carreira, que eu era um jovem artista recém-formado e tinha uma produção um pouco imatura ainda, no sentido de quantidade, de qualidade, que ela foi evoluindo com o tempo. E quando eu saí da Galeria Casa Triângulo, eu fiquei 3 anos sem representação comercial, né? E aí já é um outro momento. A gente está falando de um pouco de 10 anos depois, né? Então a internet, já as mídias sociais estão todas aí a meu favor. Então o que eu fiz? Eu vendia o meu trabalho via online. Então eu publicava minhas coisas no Instagram, eu mandava, procurava tipo museus, galerias e mandava tipo linkava com o meu trabalho para tentar criar uma relação ali, fazer umas conexões com as pessoas virtualmente. Isso funcionou durante 3 anos, de uma forma muito positiva, mas era muito cansativa porque eu acabo sendo bem pragmático, assim, eu tenho um horário muito certinho, né, de trabalho. Eu entro no meu ateliê aqui às 9h30, 10 horas, varia entre 9 e 10 horas, e trabalho até às 6 da tarde. Só que nos períodos da manhã, antes do almoço, eu tinha que fazer toda essa parte burocrática, de mandar e-mail com portfólio para as pessoas, de responder e-mail com solicitações, fazendo follow-up de venda, tipo, mandava os meus materiais disponíveis, então eu ligava depois para a pessoa, escrevia para falar o que ela tinha achado, como as coisas iam acontecer, pensar mesmo a estrutura enquanto uma empresa, né? Porque, na verdade, o nome do artista ele acaba atrelando várias outras coisas, acaba sendo uma empresa. O teu nome é a tua marca, né? É como as pessoas te conhecem, é como esse registro para esse meio todo ele acontece. E foi isso que acontecia. E na parte da tarde eu almoçava e na parte da tarde eu produzia os trabalhos, né? Então eu dividia esses 2 períodos. Isso ficou um pouco cansativo e depois de 3 anos, que também foi o tempo de pandemia, enfim, que estava tudo fechado, então eu consegui criar estratégias para isso acontecer, né? Uma outra coisa que eu acho que é legal, eu publiquei um livro durante a pandemia. Deixa eu pegar aí para vocês verem. Que foi um livro que eu produzi via crowdfunding, que em 10 anos atrás isso não existia. Então, como funcionou isso? Como eu tinha bons registros, quem fotografa os meus trabalhos é o fotógrafo Rômulo Fialdini e o Ding Musa, que são grandes fotógrafos profissionais, que são artistas também, super importantes. E eu tinha registro bom daquilo, então as pessoas que eu fui encontrando e que tinha uma relação com a minha trajetória, eu conversei para escrever um texto sobre a minha produção, né? Que foi o Dan Cameron, que é um curador e crítico de arte norte-americano, e o Tadeu Chiarelli, que foi diretor da Pinacoteca do Estado, do MAC USP, e ele é professor na USP, são pessoas que acompanham o meu trabalho tipo, há muitos anos. E aí eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, onde eu consegui captar o dinheiro para poder publicar o meu primeiro livro, né? Que é um livro que contém os 10 primeiros anos de trajetória, que vai de 2009 a 2019. Então eu publiquei esse livro em 2020, no auge da pandemia. Então essas ferramentas que existem hoje para circulação do trabalho são bem importantes. Claro, hoje eu tenho tipo um pouco mais de quase 15 anos, tenho 15 anos de produção, um pouco mais que isso. Mas então tem um corpo denso de trabalho ali com muitas coisas que eu fiz, participado de exposições em museus, tanto no Brasil como fora, mas eu acredito que essas possibilidades são importantes, né? Eu acho que existe uma resistência ali com o mercado, mas a partir do momento que você faz faculdade de arte, que você vai trabalhar em qualquer frente, seja estudando, tipo, seja dando aula, seja dando palestra, workshops, produzindo seu trabalho, trabalhando com monitoria, com montagem, com crítica, com curadoria, com transporte, com tudo, você faz parte do mercado de arte, né? Vale lembrar que o mercado de arte ele é uma coisa muito mais ampla assim, e abrangente do que só uma galeria ou uma feira de arte, né? Tem pessoas que fazem parte do sistema, né? A cadeia é muito grande, é como um teatro ali, o ator está na frente, mas existem muitas pessoas atrás na coxia ali que estão fazendo aquilo acontecer, né? Tipo, não se faz nada sozinho.
Então, eu entendo isso. E, tipo, isso foi importante também fazer o livro para a divulgação do meu trabalho nesse período de pandemia, porque como as pessoas não saíam de casa, então eu mandava o livro por correio, né? Então, as pessoas recebiam ali pelo serviço postal o livro e poder entender o que eu faço, conhecer mais o trabalho e também fazer ele circular, né? O livro é um documento, né? E é uma forma de você registrar ali a tua produção. Então, ela ficou uma coisa registrada, é oficial, né? O livro, ele serve para registro também, né? E essa divulgação foi feita a partir disso, né? De como que eu articulo ser um jovem artista e criar estratégias. Claro, o fato de eu ter trabalhado 5 anos na galeria, fazendo montagem, produção, exportação, venda, o cafezinho, a limpeza. Então eu fiz tudo eu fiz dentro da galeria. Então esse foi muito bom, foi um aprendizado que eu considero como se fosse o meu doutorado em arte ali, que é ali que eu entendi como as coisas funcionam, foi ali que eu conheci as pessoas, que eu conheci os artistas. Eu dou aula na Unesp para a turma do segundo ano e é uma coisa que eu sempre falo para eles. Vocês precisam trabalhar no mercado, vocês precisam trabalhar em galeria, vocês precisam trabalhar de assistente de artista, vocês precisam viver isso, vocês precisam viver. Não adianta ter medo, o mercado não é um bicho de 7 cabeças, sabe? E ele não é seu inimigo também. É uma coisa que está atrelada, as pessoas têm ali um pouco, porque as pessoas vão falando, o mercado é isso, o mercado é aquilo, porque a galeria ela ganha metade do que você produz, sabe? Então tem toda uma questão que é bom colocar 2 pesos e 2 medidas ali, né? Como a coisa funciona, né? Então, como você acessa as pessoas, como as coisas acontecem. Então, eu fui criando estratégias de como fazer o trabalho acontecer, né? Então, o primeiro pensamento que eu tive com o meu trabalho é de que o trabalho precisa se pagar. Então, é o trabalho que ele... Então, as coisas foram crescendo. Então, eu tinha um ateliê que era na garagem da minha casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar um aluguel fora de lá. Então, eu usava um espaço que já estava ali na minha conta diária. Então, eu produzia na minha garagem. No segundo momento, eu fui ter um ateliê com mais pessoas. Então, era um ateliê coletivo que eram dividido em 5 pessoas, eu e mais 4. Então, aí foi mais um passinho. Aí, o terceiro passo ali, então, o trabalho começou a crescer, a dimensão, a escala dele. Então, preciso de um ateliê maior. Então, o trabalho se banca isso? Não, ainda não, tem que esperar mais um pouco. Então vamos esperar. Aí o trabalho começou a andar, começou a ter um outro valor comercial, ele começou a ter uma vazão maior, né? Uma capilaridade maior no trabalho, eu escoava mais, então eu consegui ter uma ateliê sozinho. Então são passos assim, porque não adianta também você pensar e dar um passo maior que a perna, né? Falar assim, daqui eu vou já vender por X, por Y, vou ter um ateliê, vou ter não sei o quê. Isso são questões, né? Porque como não existe nada que é fundamentado, não existe uma regra. Porque o que funcionou para mim pode não funcionar para as outras pessoas, né? Então isso você tem que ver caso a caso. Como a coisa funciona para você, né? Porque também você tem que entender que o trabalho de arte ele é um objeto de desejo, né? Você tem que criar um desejo sobre aquele objeto, né? Que as pessoas queiram aquilo. Porque senão a coisa não acontece comercialmente também. Então você tem que criar um objeto sedutor, né? Que a pessoa tem interesse ali. Pensando na questão prática, só comercial, claro que existem as questões conceituais que estão sempre atreladas a isso, mas não pode desassociar que o trabalho precisa ser comercializado, né? Existem, certas vertentes assim de arte que falam, não, meu trabalho não é comercial, meu trabalho é mais institucional. Então, eu acho que tudo acaba sendo comercial, porque a partir do momento que o trabalho vai para uma instituição, ele vira um objeto de desejo de ser colecionável, de ser adquirido. Então, é como a coisa funciona, e existe oferta e procura, né? Que é isso que você vai começar a balancear depois de um certo tempo o valor da sua produção e de como aquilo acontece, né? Porque se as pessoas estão querendo, então eu posso aumentar o preço. Se as pessoas não estão querendo, então eu posso colocar um preço menor para poder escoar minha produção, não ficar parada no ateliê e eu ter como movimentar toda essa projeção, né? Essa trajetória. Essa fala que você fez, Flávia, é muitíssimo importante, inclusive porque trouxe um certo aterramento para um artista iniciante, que hoje acho que o principal foco do mercado de artistas iniciantes são os editais, né? Isso que você falou, dos editais das feiras, das exposições coletivas, mas, ao mesmo tempo, o processo é continuado. Sim, Não se claro. vive digital, né, de certa forma. Então, Claro. essa sua visão sobre precificar
trazer a experiência do ateliê individual, trazer a experiência de um ateliê coletivo, trazer a experiência de como você começa, é essencial para entender que tudo se parte de um caminho, né? De uma lógica que também passa... É muito louco. No meu caso, assim, eu comecei fazendo escultura de durepox. Eu fazia escultura de bruxa, gnomo, duende e marica na escola, para vender na escola, quando eu tinha 16 anos, 17 anos. E aí, quando eu me deparei com o Rodin na Pinacoteca, aquilo mudou minha cabeça e eu falei, não, agora eu vou trabalhar com bronze, vou fazer outra coisa. E aí, o que acontece? Então, você tem que se especializar ali. Então, eu fui procurar fazer cursos para entender como funciona o material, como funciona a técnica. Porque hoje eu tenho uma certa expertise, assim, tanto é que eu sou professor, sou doutor e dou aula de escultura na faculdade, né? Porque eu consegui adquirir um conhecimento que pode ser transmitido, né? Pode ser dividido com os outros. Porque isso é a fatura ali no dia a dia, porque na faculdade você tem ali uma pincelada de muitas coisas, mas você não tem o dia a dia da fundição, de saber como faz um molde, como modela uma peça, como faz uma estrutura, sabe? E a experiência de ter trabalhado na galeria, ela foi importante também para conhecer tudo isso, né? Então eu acho que, por exemplo, os artistas que são mais experientes, eles acabam precisando de assistentes, e que tem uma demanda de trabalho, enfim, alguns têm alguns têm mais que um, dois, três, quatro, enfim, depende da demanda de cada artista. Então, sempre que quem trabalha como assistente desses artistas são estudantes de arte ou pessoas recém-formadas. E isso não é um demérito, você trabalhar de assistente de alguém, porque é uma construção. O Brancusi foi assistente do Rodin, por exemplo, e hoje são grandes nomes da escultura. Então, de pensar disso, que são dois grandes nomes da escultura mundial, né? Brancusi e Rodin. E o Brancusi trabalhou de assistente do Rodin, por ser mais jovem, enfim. Então, essas relações são construídas. Então, eu tenho vários amigos que hoje são artistas que expõem também com frequência em galerias, museus, tanto no Brasil como fora, que já foram assistentes de outros artistas. Então, é uma cadeia ali. Então, você tem essa prática de ateliê. Porque se você pega no Renascimento, na Idade Média, assim, os artistas, eles trabalhavam com outros artistas, porque não tinha essa ideia, concepção de escola de arte. Então, onde você aprende a fazer arte? No ateliê do artista. Então, como você aprende a fazer escultura, a pintar, é no ateliê de artista. E hoje em dia, o artista ele tem que gerir a sua carreira, ele é um empresário também. Claro que você tem a galeria que te apoia ali, quem é representado por uma galeria, no caso eu sou representado hoje pela Galeria Leme, que é a galeria que toma conta de toda a parte comercial do meu trabalho, né? Divulgação e projeção do meu trabalho, eu confio a eles, né? Então é uma relação de confiança ali, de respeito que você tem, porque eu fico ali aqui no ateliê produzindo e eles ficam dando esse retaguarda ali, esse embasamento para eu poder continuar divulgando o trabalho e a produção crescer, sabe? Então isso é importante. Quando você não tem isso, como eu falei que eu fiquei 3 anos sem galeria para me representar, eu tinha que fazer tudo. Então você tem que fazer tudo. Para alguns artistas é mais fácil, para outros menos, mas você tem que fazer, você tem que entender assim, quanto custa produzir um trabalho, por quanto que ele vai ser vendido, aonde você quer que ele circule, para onde você quer que ele vá, quais as coleções, ou qual o perfil de colecionador que você espera ali para ter o seu trabalho, né? Quais as questões que você está discutindo com a sua produção artística. Então, são pontos importantes e coisas que são interessantes de pensar, assim. Porque não adianta você falar assim, tá bom, eu tenho uma galeria e eles vão ter que fazer tudo para mim. Afinal, eles ganham metade do que eu ganho. Só que não é bem assim a conta. A galeria trabalha com a sua demanda. Se você não criar demanda, produzir trabalho, criar interesse sobre o seu trabalho, criar as relações, a galeria não tem como também fazer isso, sabe? Infelizmente não tem como fazer por várias questões de pessoas mesmo, questões humanas, porque ali uma galeria de arte geralmente representa 30 artistas em média, algumas mais, outras menos, mas a média é 30, 35 artistas. E aí, às vezes, o staff é bem reduzido, tem 4, 5 pessoas que trabalham. Então, como 5 pessoas podem dar conta de 30 pessoas, 35 artistas, né? Então, tem que ser uma parceria, né? Essa parceria é importante. É a mesma coisa com uma feira de arte. Qual o papel da feira de arte? Ela é fomentadora do produção artística, né? Então, não tem como escapar disso. Vou aproveitar essa sua deixa sobre feira de arte para convidar para esse bate-papo e falar um pouco também, né, fazer a fala dela, a Tamara Perlman, que é diretora de novos negócios na SP Arte e consultora sobre mercado e avaliação de obras de arte para colecionadores, artistas e empreendedores. Tamara, que é formada em Direito pela USP, é também mestre pela Columbia Law School e é membro do ISA, International Society of Appearance
e pesquisadora junto ao Núcleo de Art Economics da FIVEST, em São Paulo. Uau. Tamara, é uma conversa imensa essa, nós já havíamos começado nos bastidores, e eu queria te trazer para essa conversa para falar sobre esse outro ponto que o Flávio acabou de trazer, as feiras de arte, as galerias. Eu agradeço muito, muito estar aqui com vocês, é um prazer enorme, estou aqui ouvindo o Flávio falar e adorando, porque é uma visão muito distinta do meu dia a dia, né, no mercado de arte. Eu venho da produção artística, né, eu trabalho e estudo mercado, e então é ótimo ver isso. Eu preparei uma apresentação aqui para a gente. Eu acho que eu vou até pular alguns pontinhos aqui para a gente ir mais para perto do que o Flávio estava falando, mas a minha proposta aqui para a gente é passar aqui basicamente por 3 pontos, e claro que vai ser bastante por cima, tá? Mas eu acho que podem ser interessantes numa outra perspectiva. Eu estou olhando na visão de quem está pensando em desenvolvimento de mercado e também com a cabeça um pouquinho do colecionador, quem é essa pessoa que compra, né? Porque o Flávio está na ponta de quem produz a arte. Quem é a pessoa que está comprando? E o que existe no meio do caminho entre elas, né? Então, minha proposta é a gente falar um pouquinho sobre sistema e mercado de arte, quem são os agentes, como é que ele se estrutura, as funções de cada um, modelos de negócio. Um pouquinho do mercado de arte em números, impactos da pandemia, tendências e oportunidades, principalmente pensando no artista. E aí um modelinho que eu costumo propor para alguns artistas de precificação e que eu já sei que é diferente do Flávio. Acho que vai ser interessante a gente ver isso. Bom, vamos então ao sistema, né? Às vezes a gente tem uma ideia um pouco linear, né? Que o artista é aquele que produz a obra de arte e ela vai para o apreciador ou para o colecionador, de forma mais ampla, né? Pensando como sistema. Agora, a coisa não é tão linear assim, né? Eu vou produzir uma obra, alguém vai querer expor, ou alguém vai querer colecionar, e acabou, está tudo resolvido. Na verdade, eu enxergo o sistema de arte muito mais como uma grande engrenagem, ou então uma grande rede, né? Em que tudo está conectado. E o mercado de arte é um pedacinho dessa rede. Ele não é todo o sistema, ele é um pedaço dele que ajuda a fazer o resto rodar, assim como outros agentes fazem o mercado rodar. Está tudo muito articulado. Às vezes é difícil saber o que é mercado e o que não é. E talvez não seja necessário. Bom, quem que são os principais agentes, né, do mercado de arte, do sistema de arte, desculpa, mais amplo, sistema maior do que o mercado, né? O mais importante de todos, na minha visão, é o artista. Sem artista, não tem obra de arte, não tem mais nada, né, do que a gente tem aqui. O educador é um agente importantíssimo do sistema de arte. O colecionador, museus e instituições culturais, curadores, galerias, marchãs, leilões, a gente costuma identificar o mercado mais aqui, né? Galerias, marchãs, leilões, são aqueles intermediários. As feiras de arte, que é onde eu atuo principalmente, né, pela SP Arte, que nada mais é do que uma reunião de galerias, marchãs e leilões, que, por sua vez, trazem os artistas, que, por sua vez, produziram as obras para um grande público. Então, uma feira de arte como a SP Arte reúne, né, 2 vezes por ano, em cada uma das edições, 30 mil pessoas, 26 mil pessoas a gente teve agora na última edição de abril, na de agosto, mocas brasileiras, foram 16 mil pessoas interessadas em arte, algumas delas compradoras, então algumas delas colecionadores de arte, mas também museus e instituições. Então, é um grande ponto de encontro, né? A gente tem produtores, montadores, enfim, uma infinidade aí de profissionais que atuam no sistema, e alguns deles no mercado também. Como é que é a trajetória, né? Entrando aqui um pouco mais dentro do mercado de arte. Como eu enxergo a trajetória de uma obra de arte no mercado? Essa é uma divisão aqui que eu estou colocando para vocês que é super didática. Na prática, a coisa é mais complicadinha do que isso. Mas, basicamente, quando a gente começa a pensar no mercado de arte, a gente olha para o mercado primário. O que é? O que a gente está chamando de mercado primário? Essa é uma linguagem que vem muito do mercado financeiro. Nem todo mundo sabe. O que é uma oferta primária de ações? A primeira é a venda das ações de uma empresa, né? Isso é chamado de oferta primária. A gente pega emprestado essa nomenclatura para o mercado de arte e vai chamar, então, de mercado primário aquela primeira venda, aquela obra que foi produzida e está sendo vendida pela primeira vez.
como é que isso acontece? Isso pode ser uma venda direta, né? Então, eu posso ali, como artista, ter uma boa página de Instagram, eu tenho pessoas que me procuram, ou pessoas que me conhecem, que gostam do meu trabalho, me procuram, enfim, eu posso fazer uma venda direta, ou ela pode ter um intermediário, que normalmente vai ser aí uma galeria. Qual que é o modelo aqui, né, de negócio de uma galeria de arte no mercado primário? É receber esse dinheiro, dividir ali com o artista, em regra, usualmente, meio a meio. Por quê? Porque a galeria de arte também tem uma série de despesas. Ela paga o aluguel do espaço, ela paga um curador que vai escrever um texto, ela tem uma equipe qualificada também não é barata, ela vai participar de feiras também não é um custo baixo para a galeria, e assim vai. Então, com esse recurso, ela vai também usar, né, e fomentar a atividade da galeria. É bastante usual nesse segmento, né, do mercado primário, que nem todos os artistas que trabalham ali com aquela galeria tenham sucesso comercial. Isso acontece muito. Então, tem ali uma ação de fomento. Então, peguei aqui uma imagem da exposição do Flávio em 2021. Vamos supor que o Flávio, e eu sei que o Flávio tem um corpo ali de colecionadores que se interessam, vamos supor que vende muito bem a exposição do Flávio. A galeria vai pegar uma parte desse recurso para produzir a exposição de um outro artista, porque ela não sabe se vai bem ou não vai bem, se vai ser absorvido pelo mercado ou não, ela não sabe. Ela também vai esperar, porque ela está apostando no crescimento desse artista. Então, esse recurso da galeria, ele vai muito para essas despesas, né? Pois bem, o que acontece depois que alguém comprou uma obra de arte, por algum motivo decide vender? Pode ser qualquer motivo, não quero mais, preciso de dinheiro, herdei, era dos meus pais, não quero mais, não tem a ver comigo, enfim, N motivos. Essa obra vai para o mercado secundário, então é a revenda. O mercado secundário é sempre a revenda das obras, né? A gente costuma falar que o mercado secundário, ele funciona mais para artistas com uma reputação já estabelecida. Mas não é só isso. Às vezes você tem mercado secundário de obras ali, de artistas um pouco esquecidos, e vai acontecer que o preço vai ser mais baixo. Quem é que atua nesse mercado? A gente costuma chamar de marchand, galerista também, né? Leiloeiro, ou pode ser direto, né? Eu tenho alguém que está interessado, eu vendo diretamente, mas é mais comum aí ter um intermediário. E qual que é o modelo de negócio aí? Esse dinheiro vai para o vendedor e tem uma comissão do intermediário. Existe uma lei no Brasil que prevê que o artista tenha também uma participação, 5% na valorização da obra. Isso varia de lugar para lugar no mundo, eu não coloquei aqui, mas isso é previsto na lei, e existe aí uma série, não existe discussão, na verdade, isso é devido, existe uma discussão de como implementar isso, né? Bom, qual o terceiro passo, né? Qual seria o terceiro passo para uma obra de arte? É ir para uma coleção institucional. Ela pode ser o primeiro passo, também é bem comum que uma coleção adquira uma obra ali direto, né, com o artista ou mercado primário, mas qual que é o terceiro passo que a gente imaginaria? É ir para uma coleção de museu, uma coleção institucional, que são normalmente artistas com reputação bem estabelecida, mas não necessariamente, dado que a gente tem aí muitos museus de arte contemporânea, que vão realmente querer formar uma visão do que está sendo produzido hoje, nos tempos atuais. Não necessariamente todos esses artistas já têm uma reputação muito estabelecida, mas eles são entendidos como relevantes para a produção e para a determinação do que se entende por arte naquele momento. Bom, normalmente os museus vão querer uma obra muito representativa daquele artista, e aí a gente entende que a obra está fora de mercado, ela sai do mercado. Ela está no sistema, mas ela não volta mais para o mercado. Uma obra que foi institucionalizada, ela raramente vai voltar para o mercado. Existem discussões, a gente viu isso muito durante a pandemia, de museus precisando financiar suas atividades, então colocando obras à venda. É uma discussão grande, mas, em regra, a gente entende que foi para o museu, é extra-mercado. Tá? Bem simplificado aqui, quem me ouvir e atua no mercado vai falar, gente, mas ela está falando aqui um monte de coisa que não é bem assim. Não é mesmo, gente, mas pelo menos para ter uma ideia um pouco mais didática, é isso. Eu falei um pouquinho do mercado primário e eu vou pegar um gancho no que o Flávio falou sobre o papel das galerias. Eu não vou entrar nos outros, porque a gente está falando aqui de quem está produzindo hoje. Então, quem está produzindo hoje está vendendo no mercado primário, ou pretende vender no mercado primário. Qual que é o papel, né? A galeria tem uma série de papéis, e aqui olhando, não pela visão tanto do artista, mas também pela visão do colecionador. Qual que é a grande dificuldade que o colecionador tem no mercado primário? É discernir qualidade. É olhar para aquela obra, que às vezes é muito inovadora, e falar, bom, mas
do que se trata de fato isso? Qual é o lugar que isso vai ter na história da arte? Isso vai se manter no tempo? Isso vai continuar, vai ser relevante, não vai ser relevante? Porque tem pouca informação disponível, né? E ainda mais para artistas que não estão estabelecidos em museus, em instituições, enfim. Então, o colecionador fica inseguro, né? Ele percebe isso como um aumento de risco. E aí, a galeria pode entrar, e não só a galeria, tá? O próprio artista tem que entrar tranquilizando, né, esse potencial colecionador. Então, quais são as funções que a galeria exerce, na minha visão, pensando para um colecionador, né? E eu estou falando isso para vocês como artistas, porque colecionador é o seu comprador. Então, o que você tem que fazer, ou se você tiver um intermediário que vai te ajudar com isso, mas você vai pensar nisso também. Você tem que ser fonte de informação. Então, você tem um bom site, direitinho, boas imagens, como o Flávio falou, explicando o seu trabalho, explicando o seu processo, explicando por que você faz aquilo. Promover a carreira do artista. Então, criar uma rede. Então, o Flávio falou, ele pegou o livro e chamou pessoas que conheciam o trabalho dele para escrever. Essas pessoas estão lá por quê? Porque ele criou uma rede. Criar a rede é promover a sua própria carreira. Quem são? Outros artistas, curadores, pesquisadores, colecionadores. Você vai fomentando essa rede para você. Estabelecer estrutura de preços iniciais, ajustes, descontos, isso também é uma coisa que confere segurança. Então, quando o colecionador ele pega ali uma tabela ali de preços e ele vê que é consistente, que faz sentido, ele se sente mais seguro. Controlar a oferta. Então, eu posso ser uma artista que produz demais, né? Então, sou, sei lá, fotógrafa, eu poderia fazer tiragens infinitas das minhas imagens. Eu vou pensar em controlar, em tornar isso algo mais exclusivo, né? Então, ter controle aí de oferta. E, claro, apoiar a produção. Eu vou mudar um pouquinho aqui, só para uma visão macro rápida sobre o que aconteceu com o mercado de arte aí nesses últimos anos, tá? Eu estou me baseando aqui em 2 relatórios setoriais, para quem se interessa pelo assunto de economia da arte, eles são muito importantes. O primeiro é um relatório publicado anualmente e agora também a cada semestre também pelo Banco BS e por Art Basel, que é a principal organizadora de feiras de arte no mundo, acompanhada da Frieze, e um outro pelo programa Latitude, que é ligado à Apex e à Associação de Galerias, e quem faz é a Ana Letícia Fialho. São 2 pesquisadoras aí realmente muito especializadas em estudar mercado de arte, uma internacional e uma brasileira. Rapidamente aqui, o que aconteceu em 2020? Né? E esses números são do relatório publicado em 2022 com relação a 21, relatório internacional. O mercado de arte sofreu aí um tombão, né? Então, de 2019 para 2020, de 64 bilhões de dólares para 50, e rapidamente em 2021, não vamos esquecer que a gente ainda estava em pandemia, em muitos lugares fechados, ele se recuperou. O que eu acho interessante aqui de observar? Não são tantos números, porque é um tamanho de dinheiro que a gente nem entende muito bem. O que eu acho interessante é observar a resiliência do mercado, como ele rapidamente se recupera, né? E onde ele está, o mercado de arte, né? Onde ele está distribuído? 80% do mercado de arte global está concentrado em 3 países: Estados Unidos, China e Reino Unido, né? E aí você tem a França com uma participação que cresceu por conta da saída do Reino Unido da União Europeia. Enfim, você tem ali outros lugares, mas cadê o Brasil aqui, né? A gente não tem números do Brasil, mas eu estimo que a gente deve estar aí mais ou menos em 0,5% do mercado global. O que, por um lado, é interessante, a gente está falando aí num mercado que é relevante, mas também significa que a competitividade é muito alta, porque você tem ali um volume muito pequeno. Por outro lado, você também tem um potencial de crescimento enorme. Aqui, entrando em dados do Brasil, né, sobre pandemia. O faturamento aqui das galerias, né, esse é um dado do relatório da Ana Letícia Fialho, que mostra, ela não tem números, né, ela não consegue esses números, mas ela vai mostrar que, naquele período mais duro da pandemia, teve ali uma variação, né, negativa, então aqui, né, de faturamento das galerias com relação ao anterior, mas a partir de julho isso já se reverte. O Brasil, muito interessante, ele sofreu menos, o mercado de arte brasileiro sofreu menos com os efeitos da pandemia do que outros mercados maiores. E aqui, então, como é que as galerias fizeram, né? E aqui eu estou falando de galerias porque é o que foi medido, mas serve para o artista também. O
que a galeria fez? Ela usou estratégias digitais, principalmente. Então, como é que essa rede que é tão pessoal, né, no sistema e no mercado de arte, como é que ela fez sem poder fazer isso? Renovou o site, começou a trabalhar melhores conteúdos, plataformas, marketplaces, enfim, mídia social, de um mercado que era muito avesso ao uso de tecnologia e que precisou se abrir e está colhendo frutos muito positivos disso. Contato mais direto com os clientes e parcerias com outras galerias, com agentes, com consultores, etc. Tudo isso aqui foram as estratégias das galerias, mas que servem para os artistas também, e servem ainda hoje, né? Aqui, rapidamente, esse já é um dado anterior, porque o relatório atual não traz, mas por que alguém compra arte, né? Quais são as justificativas de alguém para comprar arte? Então, 70% das pessoas pesquisadas disseram que elas são motivadas por considerações estéticas ou decorativas, ou paixão e expressão de personalidade. E aí vem, né, prazer, razões sociais, investimento, né, diversificação de portfólio, expectativa de retorno, criação de rede, networking, família, etc. Mas, basicamente, o que a gente está vendo aqui é aquilo que o Flávio falou, você precisa criar desejo. A pessoa precisa olhar para aquilo que você produz e falar, eu quero isso. Eu quero conviver com essa obra de arte. Ela é importante para mim, por quê? Porque eu acho ela esteticamente interessante, porque é uma expressão da minha personalidade, porque eu tenho prazer, porque isso me gera uma rede de relacionamentos que é legal. Você precisa criar desejo nisso, né? Precisa criar desejo sobre a sua produção. Então, vamos lá. O que eu acho que permanece aí pós-Covid ou pós-fase de isolamento, né? Essa mistura entre os modelos híbridos, virtual e presencial. Então, a gente não vai voltar a ser só presencial, ou quase só presencial, mas também não vai ficar só no virtual, as coisas têm que convergir. Então, aquilo que você faz, né, a sua produção, ela tem que estar registrada também em algum lugar, as pessoas têm que poder encontrar e vê-las, né? Alguma transparência de preços, porque no digital não funciona muito sem transparência de preços, isso é uma mudança para o mercado de arte, né, que é muito opaco. Uma atenção aí à consistência, né, a gente teve muita experimentação em 2020 em modelos de negócios, isso deve diminuir, e uma relevância aí da reputação, mas também uma maior possibilidade de trabalhar nicho. Então, se você está nas redes e trabalha bem a sua imagem, a imagem do seu trabalho, você também consegue encontrar, talvez você não tenha ali na sua cidade um círculo de compradores para o seu trabalho, mas se você trabalhar bem nas redes, talvez você encontre em outros lugares. Então, isso é uma coisa interessante. E um novo patamar de preços digital. Então, se pré-pandemia, se falava, obras de arte digital vão vender de até $5.000, no Brasil a gente falava R$5.000, o patamar hoje é mais elevado, isso já está absorvido, é possível, né? Modelos colaborativos, e aqui eu acho que é uma super oportunidade, porque, principalmente para o artista que é independente, é muito difícil você fazer ver sozinho, mas se você junta com outras pessoas que têm trabalhos que fazem sentido com o seu e faz acontecer, eu vou organizar uma exposição em conjunto, vamos todo mundo trabalhar com o mesmo curador e fazer alguma coisa legal, e aí você movimenta a sua rede, os outros movimentam as próprias redes, e isso acontece, né? Então, eu acho que isso é uma super oportunidade para os artistas e que permanece muito forte. Eu vou passar aqui, a gente já falou, e vou entrar aqui na questão da precificação, como é que eu costumo sugerir que seja feito. Primeiro, eu vou fazer aqui uma ressalva, que valor não é a mesma coisa que preço, né? Valor, a gente usa as expressões muitas vezes como sinônimos, né? Mas elas não são necessariamente sinônimos. Valor diz respeito a valorar algo. A gente usa valor também como valor cultural, valor artístico, o bem, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente considera bom, né? E preço é algo muito mais trivial. Preço é aquele número em moeda que é pedido por alguma coisa, por um bem, por um serviço, o que quer que seja, ou é aquele número final de uma transação. Valor é um conceito muito mais amplo, enquanto preço é muito mais específico. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque às vezes a gente confunde, e quando confunde, pode gerar frustrações. Eu posso ter, isso acontece com muita frequência, trabalhos de alto valor artístico,
de alta relevância, de alto valor estético ou artístico de forma geral, e que o preço não acompanha. E o contrário também acontece. Às vezes a gente vê trabalhos que alcançam um alto preço, mas quando a gente olha, e quase todo mundo que está aqui, né, vive o sistema de arte, a gente vai assim, mas como é que isso aqui está custando isso? Meu Deus do céu! Né? Como é que pode? Então, essas são duas coisas que nem sempre caminham juntas. A gente gostaria que sim, e o artista vai trabalhar para que isso aconteça, mas nem sempre. Às vezes tem uma obra que é excelente, um artista excelente, e o preço está lá embaixo. Por que isso acontece? N razões, que a gente deixa para uma próxima, mas eu acho que é legal separar essas duas coisas. Bom, o modelinho que eu costumo usar, né, ele é de um cara chamado Alan Bamberger, que tem um site que chama artbusiness.com. Infelizmente, o conteúdo está todo em inglês, mas para quem é versado em inglês, acho que podem ter conteúdos interessantes para artista ali. O que ele diz? Né? Como é que ele sugere que um artista precifique suas obras? Ele vai tentar pensar com a cabeça do comprador. Então, quando você precifica a sua arte, você deve ser capaz de demonstrar que seus preços fazem sentido, que são justos e justificáveis de acordo com certos critérios artísticos, como a profundidade do seu currículo, histórico prévio de vendas e as particularidades do mercado em que você atua. Então, esse é o modelo dele, né? O que ele está dizendo? O que quer dizer com o preço fazer sentido? Eu volto lá na dificuldade que esse colecionador tem de discernir qualidade e de se sentir seguro. Quando ele vê que os preços fazem sentido, né, ele se sente mais seguro. O que quer dizer isso? Justo. O que quer dizer justificáveis? Sob critérios artísticos, currículo artístico e aceitação do mercado. Consistentes, então eles têm que, ali, se tem uma obra única, ela tem que valer mais do que um múltiplo, e conforme os meus padrões de mercado. E o que é essa reputação, né? O que eu estou falando aqui de critério artístico e currículo artístico? Tem a ver com o que o Flávio estava falando. Como é que eu construo uma trajetória dentro do sistema de arte que eu seja validado pelo sistema de arte? Vou participar de prêmios e salões, vou buscar que as minhas obras estejam em coleções respeitadas, sejam elas privadas ou institucionais, vou buscar participar de coleções, de exposições coletivas ou individuais, em instituição, galeria, vou buscar a produção de texto, de estudo sobre o meu trabalho, tem a ver com a galeria, se eu tenho uma galeria que me representa, minha formação, exposição na mídia, influência sobre outros artistas e, às vezes, até o preço, porque o preço ele pode ser usado também como posicionamento dentro de certos parâmetros. Por quê? Porque, para quem não... Para outros mercados é muito óbvio, né? Se você vai comprar uma coisa, vou comprar uma televisão, e as pessoas pensam de forma comparativa, né? Vou comprar uma TV, tem lá os diferentes preços, preço 1, 2 e 3. Eu presumo que a TV de preço 3 seja melhor que a de preço 2, e melhor que a de preço 1. Eu não conheço o suficiente, isso acontece um pouco com obra de arte também, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Quais são os parâmetros? Dentro de que faixa ali que eu vou trabalhar? Eu tenho que olhar os meus custos de produção, como o Flávio estava falando, mas eu penso que a gente tem que olhar também muito o mercado. Eu acho que é principalmente o mercado quem vai ditar que preço eu posso pôr na minha obra. Então, como é que seria um passo a passo aí, né? Como é que eu vou começar? Eu acho que isso vale muito para o artista que está aí pensando, bom, que preço que eu ponho, que ainda não tem uma tabela de preços definida, mas acho que às vezes vale também, até para o artista mais estabelecido, ver quando ele tem que atualizar a sua planilha. Será que meu preço está adequado ainda? Então, é um passo a passo aí proposto pelo Alan Bamberger que eu acho interessante. Primeira coisa que eu vou fazer é definir meu mercado. Onde eu vendo? Onde eu quero vender? Qual o alcance que eu tenho? É local, na minha cidade? É regional, no estado? É nacional? É internacional? Porque é aí que eu vou começar a fazer pesquisa. Lembrando, as pessoas pensam de forma comparativa. E para elas se sentirem seguras, elas vão falar assim, bom, eu não sei, a pessoa vai me dando esse número, mas eu não sei se isso é justo, se isso não é. O que eu vou fazer? Eu vou comparar com outros. Então, com o que eu vou comparar? Vou comparar com outros artistas que eu acho que estão mais ou menos no mesmo lugar desse aí, né? Então, por isso que é importante definir o mercado, porque é onde o seu colecionador vai se informar se aquele preço é justo para ele. Ele só vai comprar a obra se ele gostar. Então, assim, adianta você pôr barato, cara, não é isso. Ele vai comprar porque ele quer, porque para ele é algo necessário ou desejável, mas ele quer se sentir seguro. Então, definir meu mercado. Maravilha. Que tipo de trabalho eu faço? Né? E vamos pensar que está em características físicas, temática, dimensão.
eu trabalho com murais enormes, eu trabalho com desenho, eu trabalho com arte digital. É esse tipo, né, em que aspectos meu trabalho vai ser similar com outros? É também, provavelmente, esse tipo de trabalho que o meu colecionador vai olhar para ver se meus preços estão justos, né, estão razoáveis para ele. Bom, aí eu vou procurar que outros artistas produzem trabalhos que são comparáveis com os meus, dentro do meu mercado, dentro da minha categoria. E aí, quem são esses artistas, né? Onde é que eu vou pesquisar isso? Porque o preço, às vezes, não é evidente. Eu vou conversar com os meus outros amigos artistas, eu vou olhar dado de leilão, eu vou olhar galeria, posso ligar lá e falar, olha, eu estou interessado em outra coisa, quais são os preços? Vou olhar em alguns sites que têm preços, e aí eu vou prestar atenção naqueles artistas que têm realizações e currículos semelhantes ao meu. Premiações, exposições ou não, alguém acabou de começar, então eu vou olhar aquele jovem que acabou de começar, porque aí também que meu colecionador, os colecionadores fazem isso, esse aqui é jovem artista, esse aqui é meio de carreira, esse aqui é estabelecido, esse aqui estourou. Então, são essas categorias largas, assim, que o colecionador vai pensar, né? E aí eu vou perguntar, vou descobrir por quanto eles cobram, quanto que eles estão cobrando. Bom, vamos entrar aqui, então, passo 2, que é calcular meu custo de produção. Por quê? Porque se meu custo de produção está mais alto que o meu preço de referência, eu tenho um problema, eu tenho que rever meus custos, né? E talvez tenha que rever meu preço, mas como o mercado vai balizar durante minha faixa, se o custo estiver muito alto, eu tenho que talvez sair do ateliê e trabalhar na garagem, ou talvez eu tenha que, então, assistente, sei lá, eu tenho que pensar como eu balizo o meu custo, né? O que eu vou botar ali? De tudo. Materiais, serviços de terceiro, né? Então, se eu contrato uma fundição para produzir a minha escultura, eu tenho que olhar isso. Acabamento, embalagem, moldura. Vou colocar aí custos rateados de água, energia, aluguel, impostos, não esquecer dos impostos. E a história do tempo de pesquisa e produção, que eu acho muito difícil de medir para um artista, principalmente quem está começando, porque quanto é a minha hora de trabalho, né? Eu sei que dando aula a minha hora é X, mas e minha hora de trabalho artista iniciante, né? Então, eu tento pensar que o que ficar de diferença entre o meu preço referência e o meu custo de produção é a minha remuneração. E se ela não estiver adequada, de novo, eu preciso pensar ali no meu custo de produção. Entrando já um pouquinho, voltando para o que o Flávio falou, como é que eu faço isso, né? Eu tenho que ser objetivo, algumas dicas, né, de como fazer essa pesquisa. É ser objetivo mesmo, né? Eu não vou eu tenho que estabelecer esses preços com base em fatos, né? Não nos meus sentimentos. E esses sentimentos podem ir para muitos lugares. Podem ir desde eu sou Picasso reencarnado, como é que não perceberam ainda, ao outro extremo que, isso aqui é só um hobby. Não é trabalho, é profissão. É trabalho que tem que ser remunerado. No meio disso tem muita coisa, mas ser objetivo ajuda. E às vezes é difícil ser objetivo, porque a gente enfrenta a questão que valor artístico e preço muitas vezes estão dissociados, né? Outra dica, né? Não ser tão restrito nem tão amplo. Pensar onde é que meu cliente potencial vai pesquisar. Que tipo de trabalho ele vai usar como comparável? Então, eu vou usar aqui um exemplo bem prosaico, tá? Ou eu produzo pinturas grandes. Com o que meu cliente... Onde é que meu cliente vai colocar isso? A gente vai botar isso na sala da casa dele. Tá? O que mais que ele vai olhar? Talvez ele olhe fotografia também. Né? Talvez ele olhe desenhos, talvez ele olhe trabalhos que envolvem tecelagem. Então, que outras coisas? Então, não vou ser super... eu produzo colagem de fotografias antigas, garimpadas na feirinha do Bexiga. Aí vai ficar muito restrito. Mas se eu ficar amplo demais, qualquer obra de arte, eu também não vou me achar. Então, no meio do caminho ali, e ter o controle, planilhar custos diretos e indiretos da sua produção. Porque muitas vezes os artistas não fazem isso. Não têm a menor ideia do seu custo de produção. Muito comum não saber. Tá? Bom, lista de preços, existe uma certa hierarquia, né, que vale seguir, o colecionador vai olhar isso e vai perceber consistência. Tamanho, obra maior, vai custar mais do que menor. Técnicas também, então uma pintura mais do que um desenho, por exemplo. Os materiais, então tem materiais que também vão ser mais valorizados que outros, a história de ser único ou múltiplo, eu já falei. E outros, né, aceitação de mercado.
Então, eu tenho uma série que tem uma super aceitação e outra que é nova, que não. Posso precificar diferente? Pode sim. O reconhecimento do campo também, né? Então, como é que eu vou, um artista que tem um reconhecimento maior, ele vai ter preço maior do que o outro. Qualidade, eu acho que é uma questão, né? Porque às vezes dentro de uma mesma, normalmente o artista precifica igual trabalhos da mesma série. Eu posso falar, mas esse aqui é o melhor de todos. Posso colocar um preço mais alto? É uma questão. Não é usual, mas alguns artistas fazem isso. Tá? E uma dificuldade que é com obras imateriais, né? Como performance, instalações, que é um capítulo à parte, e eu prometo que, se a Jaqueline quiser, onde a gente fala disso. Reajustes, né? Existe uma questão com redução de preços, então a gente busca precificar já adequado para evitar reduzir preço, porque isso pode ser percebido como o artista ter caído, e ninguém quer um artista que caiu, né, em termos de reputação. Então, a gente evita reduzir preço, às vezes você pode fazer, tem que pensar como. Eu vou ter um aumento de preço, normalmente, quando tem uma mudança de posição no campo, né, uma maior legitimação, prêmio, exposição, etc., e pesquisar o meu mercado periodicamente. Então, será que aquelas pessoas que eu olhei continuam sendo os meus pares, continuam sendo as minhas referências? É legal, de tempos em tempos, dar uma olhada nisso. Eu vou só terminar aqui com a questão de descontos, né? Eu sugiro evitar fazer grandes descontos, né? Tem ali os 10% de praxe, tem gente que pratica 15%, mas não cair muito nesse conto, mas tem exceções aí. Muitas vezes os artistas fazem doações ou fazem grandes descontos para suas obras irem para instituições. Isso tudo bem, dependendo de quem, de como, de que forma, mas é algo que também interessa para o artista, né? Mas também não caia no ponto de simplesmente sair doando as suas obras, não é assim. Colecionadores importantes, tem histórias de colecionador que chega na exposição e fala, vou levar metade da exposição, mas eu quero 50% de desconto. Não caia nessa, não é bom para você, não é justo. Quando eu digo que o preço tem que ser justo e justificável, não é justo só para o colecionador, é justo para o artista também. Então, isso não é justo. Número grande de obras, a mesma história. Amigos e familiares. Eu sou seu primo, faz um descontão para mim. Às vezes, vale mais a pena você dar de presente. Porque esse primo, ele vai receber um amigo na casa dele, e esse amigo vai assim, nossa, adorei esse trabalho aqui, quanto você pagou? E ele vai falar quanto ele pagou. E aí essa pessoa vai chegar no seu ateliê com uma expectativa de que é muito menos do que é. Então, tomar um pouquinho de cuidado, tá? E trocar a obra com outro artista. A minha vale 10, a do outro vale 5. Posso trocar? Ou eu peço 2 da dele? Não, você pode trocar. Troca entre artistas, é o outro valor, não é o preço que conta, é o valor que conta. E aí é outra conta, pode super, não tem nenhuma restrição a isso. Acho que é isso, gente. Eu corri aqui um pouquinho, mas eu queria dar essa visão aí, essa minha visão geral. Uma aula. Que aula, né? Que aula, né? Que aula, aí tá lá. Que aula. Bom, a maior parte dos nossos audientes aqui nas lives do Instituto Arte na Escola são principalmente formadores em arte, ou da educação formal, ou da educação não formal. E eu acho enriquecedor esse tipo de avaliação, esse download, né, de como funciona realmente o mercado, de como a gente pode pensar para além da precificação. O Flávio falou muito bem sobre como raciocina, você traz uma visão de mercado, Tamara, e o que eu achei importantíssimo, assim, a gente tem algumas colocações e umas 2 perguntas que me chegaram no inbox, mas eu acho super importante pensar, você mostrou um mapa georreferencial sobre o mercado, né, quais países vendem mais obras de artes ou que estão realmente com o mercado estabelecido, e eu fico pensando também para os professores que estão nos assistindo sobre o processo de formação, mas não apenas de formação do artista, né? Quando a gente vai falar de escolas referenciais em crítica em arte, a gente está falando muito provavelmente de algum centro europeu. Então, assim, é um continente que tem uma historicidade de formação em crítica em arte, de curadoria, ou em que as pessoas são acostumadas desde muito cedo. Acho que isso é uma prática que no Brasil, nas últimas décadas, a gente vem adotando, em apreciar a arte, em ir ao museu apreciar a arte, ou ir a um espaço público apreciar a arte.
e começar a desenvolver um pensamento crítico em torno da criação. Isso é muito importante quando a gente fala de mercado também. Isso me chamou muito a atenção na sua fala, além da imensa aula sobre como precificar a sua obra. Sim, muito interessado em fazer essa live sobre performance. Como artista, eu sou performer. Realmente é uma dificuldade por preço no que a gente faz, principalmente em relação a instituições. E aí, agora, eu queria jogar para vocês a primeira pergunta. Houve uma pergunta aqui muito interessante, que eu acho que fala muito da nossa contemporaneidade de agora, em que a Fernanda Moussalem, ela pergunta: como funciona os NTFs nessa lógica de mercado? Flávio, como você lida com isso? Principalmente que a sua materialidade é presente, e a Tamara, se você tem alguma experiência com esse tipo de mercado. Bom, vamos lá. No meu trabalho, ele acaba ficando um pouco mais complexo de fazer isso, assim, né? Porque é uma matéria, então eu acho que talvez vire apenas um souvenir, criar um NFT da coisa, né? Porque eu trabalho com escultura, então, sei lá, uma foto, um frame da escultura, ou uma escultura digital, talvez, não sei. Mas em conversa com alguns amigos funciona, assim, porque alguns amigos que trabalham com mídias que são favoráveis a isso, que trabalham com vídeos, que trabalham com a própria fotografia, então é um mercado que abrangiu bastante ali, porque a pessoa tem, tipo, um trabalho que é mais fácil de você não tem barreira geográfica, porque você pode vender um NFT para uma pessoa que está na China, na Rússia, na Coreia, enfim. E alguns amigos estão bem indo bem nesse mercado, assim. Inclusive a galeria que eu trabalho, a Leme, ela tem um braço da galeria que é o Leme NFT, que a galeria representa artistas de NFT, que produzem NFT. Então é interessante isso, porque o Eduardo Leme, que é o dono da galeria, em conjunto com o filho dele, o Franco Leme, o Franco veio com essa visão já mais jovem da coisa e implementou essa estratégia de mercado para a galeria, e é importante, assim. Então, teve uma exposição na galeria de NFT, onde ele apresentava as imagens em tela ou projetado, né, na parede. Então, é uma nova característica das artes, é uma nova mídia, né? Como a gente ficou ali, que a gente tem essas mídias tradicionais, escultura e pintura, né, gravura, mas depois, quando veio a fotografia, todo mundo achava que a fotografia ia ser uma coisa de outro planeta, aí se fala da performance, também uma coisa de outro planeta, ó, videoarte, sabe? E aí é a mesma coisa que acontece com o NFT, na minha opinião, é uma tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, e ela é uma ferramenta de produzir a arte também, sabe? Então, eu acho que é bem válido. Eu concordo com o Flávio. Tem algumas características interessantes dos NFTs, como tecnologia, até para não solucionar, endereçar alguns problemas do sistema, né? Por exemplo, o problema de Certificação, né? De transferência de propriedade. Então, você tem obras que que são de materialidade física, mas que você vai usar essa tecnologia para ter mais segurança de transferência de propriedade. Então, também tem esse outro lado, que não é a obra em si digital ali, mas isso como ferramenta. Agora, tem alguns dados interessantes sobre NFT, e eu acho que a coisa da fotografia é um ótimo paralelo. As pessoas no começo se assustam, e depois, o que fica? Fica o que é bom. Importa se é NFT, se é escultura em bronze, se é pintura a óleo sobre tela. Na verdade, não. Importa aquilo que tem significado para um grupo suficientemente grande de pessoas. Então, vai ter. E vão ter coisas que vão desaparecer, como qualquer assim, como qualquer obra como quaisquer obras de arte, se você pensar por técnica ou por materiais. Então, acho que é um pouco por aí. Agora, tem um dado que é interessante, de algumas pesquisas internacionais aí, né? O tempo médio que a obra fica com um colecionador. Quando que a obra volta ao mercado? Tem vários estudos que vão indicar entre 20 e 30 anos. Então, a pessoa que compra uma obra do Flávio, quando é que essa obra vai voltar a ser vista? Provavelmente daqui 20 ou 30 anos. Um NFT, quando ele é colocado de volta no mercado? Em média, 30 dias. Então, existe um aspecto grande, óbvio, de especulação, né, de utilização dessas obras de arte como ferramentas aí de especulação financeira. Tem algo de errado com isso? Eu, pessoalmente, não tenho problema com isso. Algumas pessoas têm.
E tem também colecionadores sérios de NFT. Então, colecionadores sérios no sentido de quer ter, manter, fazer uma coleção mesmo. Então, ele tem uma certa instabilidade, tende a decantar, ficar o que é bom, e algumas práticas se estabelecerem. Bom, um outro usuário aqui do YouTube, que tem uma espécie de codinome, que é para falar de arte e educação, coloca: o brasileiro lida mal com dinheiro e parece ser um crime, entre aspas, colocar valor no seu próprio trabalho. Como lidar com as pessoas que querem valorar o seu trabalho? Imagino que se refira a dar preço no que você faz. Dizer, não, isso não vale isso, vale aquilo. Bom, o que ele fala é importante mesmo, inclusive de ganhar dinheiro, né? Que é uma vergonha o artista poder ganhar dinheiro e viver do seu próprio trabalho, né? Porque o artista, você tem aquela ideia romântica de que ele vai ficar sozinho no ateliê e vai morrer pobre e no final ele se mata e corta a orelha, sabe? Tipo, é uma visão bem romântica, assim, estereotipada. Hoje não vejo nenhum problema, porque afinal eu estudei para isso, né? Eu tenho, tipo, fiz um curso superior como qualquer outro, então você precisa ganhar dinheiro daquilo, né? E quando a pessoa vem colocar, tipo, preço no seu trabalho, eu simplesmente não vendo e ignoro, ponto. Sabe? É um direito meu também não querer vender para fulano ou cicrano, sabe? Que afinal é o meu trabalho, eu posso querer, tipo, me negar a vender para um cara, porque ele não quer pagar metade, por que eu vou pagar metade? Tipo, sabe? Então é bem complexo isso. Eu me recuso, eu não dou muita atenção, não, sabe? Tipo, que as pessoas falam assim, mas esse trabalho aí, pô, 3 meses você faz, não sei o quê. Eu falei, cara, não são 3 meses, são 20 anos e 3 meses. Porque são 20 anos de carreira, 20 anos de educação, de viagens, de visitas às exposições, de sentar na bunda na sala de aula para aprender as coisas, de horas de fundição para fazer. Então não tem, tipo, não tem negociação, assim. É isso e ponto, assim, né? Porque é engraçado porque assim, tipo, a pessoa quando você faz uma venda direta, muitos colecionadores acham sempre que o artista está fudido, precisando de dinheiro para pagar as contas, ou que ele é um beberrão, né? Que ele é só um beberrão. Como já chegou assim, mas para comprar maconha e cerveja tá ótimo. Eu falei, primeiro, isso é um desrespeito. Primeiro, eu não faço uso de nenhum dessas coisas que está falando, então, por favor, retire isso do meu espaço. E ponto. Porque também tem essa ideia de que o artista, ele, tipo, tem aquela inspiração ali, usa algum tipo de alucinógeno, sabe? Ele bebe, agora criou a inspiração, veio. Cara, não tem inspiração, não. É tipo, trabalho. Eu acordo 6 horas da manhã, deixo meu filho na escola e venho aqui trabalhar, entendeu? Tô até agora, aqui 8 horas da noite, 8h30, sabe? Então, isso é trabalho. Não é brincadeira. Então, como você entende como um trabalho, como um business mesmo, aí você gerencia a história de uma outra forma, entendeu? Acho que é importante o artista ter um posicionamento mais incisivo nisso. Tipo, cara, isso aqui é o que eu produzo, é o meu trabalho, então eu tenho que ser remunerado por isso. Claro que tem umas viagens também do cara se comparar, começou agora e acha que é a Beatriz Milhazes, assim, sabe? Tipo, tem isso também. Mas ali, tipo, você tem que entender que é uma profissão. É um trabalho, é o seu dia ali que você está fazendo. Então, eu nem dou muita atenção no meu caso, né? Acho que é por aí. Eu vou fazer uma ponte com um assunto primo desse, né? Que é, poxa, eu não estou conseguindo vender meu trabalho. Será que ele está caro? Pode ser, mas não é o mais provável. Se você fez aquele caminho todo ali, é muito mais de uma questão de posicionamento. Como eu apresento meu trabalho, onde eu apresento meu trabalho, de que forma, para que pessoas. Então, é mais fácil ser difícil isso do que o preço. Tá? Então, claro, tem uma faixa de razoabilidade. E se você segue aquele passo a passo ali, você vai estar numa faixa de razoabilidade. E se ninguém está comprando e falando, isso aí não vale nada, provavelmente você está no lugar errado ou apresentando o trabalho de uma forma errada. Ou talvez ninguém queira seu trabalho, às vezes acontece, gente, essa coisa, essa visão romântica, né, do que o Flávio falou, bom, pode acontecer, mas não é o mais provável é mais uma questão de como você se posiciona. Sim, é porque às vezes não tem interesse, o que você está produzindo não é de interesse para a sociedade que você vive naquele momento. Às vezes ele não se encaixa ali no momento, no discurso político e social daquele momento que você vive, só que daqui a 10 anos aquilo vira uma coisa genial, entendeu? Então tem o tempo de maturação do trabalho. A gente está acostumado com essa geração de internet, imagem a todo momento, de você dar um scroll na coisa na tela, de Instagram, de não sei o quê, de entender que a arte é um meme, assim, também, sabe? Tipo, daqui a pouco muda e tal. Não, mas é uma coisa que às vezes seu trabalho não faz sentido ali, naquele momento, mas ele pode vir a fazer ali
uma diferença tipo, em alguns anos também, sabe? Eu gosto de falar isso porque quando eu comecei a produzir escultura em bronze, tipo, riam na minha cara, sabe? Fala assim, nossa, o que você quer fazendo escultura em bronze, tipo, em 2000, sabe? Nos anos 2000, que coisa mais careta, que coisa mais anos 70, anos 60, sabe? Coisa mais modernista. Claro, isso acontecia. E vinha de artistas, vinha de crítico, de curador e de galerista, sabe? E eu acredito no que eu faço, eu gosto do que eu faço, então eu banco a brincadeira, eu banco a ideia. E, cara, hoje, tipo, o meu trabalho, ele tá nos grandes museus do meu país, entendeu? Falando, tipo, de 15 anos depois, se eu tivesse ouvido o cara que falou que o meu trabalho era, tipo, modernista, ou que era ultrapassado, ou qual o motivo de fazer escultura em bronze naquele momento e desistido, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, sabe? Então, tem essa relação também. Às vezes tem um contexto do momento histórico e social que você vive. Então, eu acho que é um pouco de você encontrar outras alternativas, porque o artista também acha que quando ele arruma uma galeria, a vida está feita, né? Só que não, o cara ali, a conta, o trabalho tem que se bancar. Então, ele vai ter que, para pagar as contas de casa, ele vai dar aula, ele vai trabalhar tipo de assistente de alguém. Tem N artistas que são representados por galerias, que fazem exposição, que trabalham educativo de museu, que são assistentes de outros artistas. A gente também tem que entender que isso não é demérito, isso não é que sua carreira está dando certo. Porque o que é ser bem sucedido? Você vender trabalho? Tem um monte de artista que trabalha ruim, que tem uma especulação em cima dele e ele vende. Tipo, qual o motivo? X ou Y, não interessa. Eu acho que é um pouco disso, de entender o tempo de cada coisa, o tempo do teu tempo, o tempo do seu trabalho, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu esperei o tempo e, olha, tipo, o tempo disse que hoje o meu trabalho é legal e os museus têm interesse, as pessoas têm interesse, e por isso que eu tô aqui falando com vocês. Então, se eu tivesse ouvido essas pessoas que falaram que meu trabalho era bobagem há 10 anos atrás, eu não continuaria. Então é um pouco de... às vezes eu acho que você tem que praticar surdez, sabe? Eu falo isso muito para meus alunos. Cara, pratica surdez. Entra para um lado, sai para o outro, não dá bala, porque senão você não vai continuar, entendeu? Às vezes você tem que fazer tipo, praticar surdez. Eu vou pegar seu gancho, Flávio, para uma pergunta aqui da Jéssica Tavares, que ela pergunta exatamente sobre isso, que é: um artista que exerce outra profissão perde valor de mercado? Levando em consideração que crescer no meio artístico é algo a longo prazo em relação a outras profissões. Eu discordo de você, viu, Jéssica? Eu acho que qualquer profissão é uma trajetória, e a trajetória Sim, claro. não é curta. Por exemplo, uma coisa que a gente olha, assim, tipo, isso é uma coisa preconceituosa do brasileiro, assim. O artista que deu aula, ele é mal sucedido na carreira. Então, por exemplo, eu sou professor universitário, eu dou aula, certo? E o meu trabalho, comercialmente, ele é super bem comercialmente. Eu não tenho nada para vender, porque está tudo vendido. Tudo que eu produzo, nesse momento, ele tem um destino. Então, eu poderia ficar no meu ateliê só produzindo, mas não. Qual é o meu interesse em dar aula? É fomentar a produção de artistas, é ter minha experiência de caso dentro da sala de aula. É a representação de uma pessoa de como eu sou, da onde eu venho, dentro de um espaço acadêmico e ensinar para os jovens o que é isso, né? Eu tenho uma trajetória de 20 anos no mercado, tanto produzindo como trabalhando no backstage da coisa. Então, eu tenho o que falar. Então, eu poderia falar assim, não, estou aqui. Mas também seria egoísmo da minha parte, todo o conhecimento adquirido todos esses anos, morrer comigo, acaba comigo, eu não vou passar isso para ninguém. É tipo um egoísmo total dessa parte, né, da minha parte, fazer isso. Então, é isso. Eu acho que, por exemplo, isso não é demérito. O artista que tem... Porque, assim, a gente está acostumado com uma visão de arte meio anos 80, sabe? Que a maioria dos artistas eram de uma classe social mais abastada, que é uma realidade diferente. Hoje a gente tem artista periférico, artista favelado, sabe? Tipo, que tá no circuito, que vem de trabalho e que ganha muito bem, sim senhor, sabe? E que atua de uma forma, por conta de uma representatividade, de conta tipo, de ocupar esse espaço, que é da população. Quando a Jaqueline fala de hoje a gente está com uma cultura mais elevada de ver museu, é graças a isso. É graças a você entrar no museu e ver uma foto de um preto, ver uma escultura de uma travesti, sabe? Isso é representatividade, sabe? É ver um corpo gordo sendo representado, fotografado, não de uma forma sarcástica ou exótica ou teatral ali, não, como um simples corpo, sabe? Então, isso é importante, isso trouxe, porque esse gap que a gente tem tá quebrando aos poucos, porque é um lugar que as pessoas se sentem confortável. Minha experiência, eu nunca entrei numa galeria de arte enquanto eu cursava artes visuais,
Por quê? Porque era um ambiente um pouco que te repelia, porque você tinha que tocar a campainha, aí a pessoa, tipo, via a roupa que você vinha, você não chegou de carro, você chegou de metrô, aí, você é jovem, não vai comprar, então não tem atenção. Hoje mudou tudo isso, sabe? Eu não sei quem vai... Por exemplo, a minha exposição, que eu vendi a exposição inteira, metade das pessoas que compraram são jovens pessoas de 30 anos, mais novos que eu, sabe? Que tem acesso a isso. Por quê? Porque já entende que aquilo é um bom negócio financeiro, já sabe que aquilo está no dia a dia deles. Os americanos, por que eles são 43% do mercado de arte global? Porque eles têm isso desde a escola. A aula de arte é dentro do museu, a professora vai levar artistas contemporâneos para a pauta, sabe? A gente não está falando... Uma vez eu estava fazendo uma aula assim com criança e tal, e uma criança de uns 10 anos falou assim: eu não quero ser artista. Eu achei, nossa, como assim você não quer ser artista? Não, porque artista é tudo morto, sabe? Então fala assim, opa, calma aí, porque na escola, na educação, vão ficar falando da Tarsila do Amaral, da Anitta Malfatti, mas hoje não. Hoje estão falando do Flávio Cerqueira, hoje estou falando do Marcos Alexandre, hoje estou falando do Jaime Laureano, sabe? Hoje estou falando da Cátia Fieira, estou falando da Aline Mota, estou falando de muitas pessoas que estão vivas produzindo, sabe? Então você cria um distanciamento menor. Por exemplo, essa semana eu recebi uma escola de sétimo ano, com jovens de 14, 15 anos, que vieram ver arte, estão fazendo sobre escultura. Me ligaram, pode receber no seu ateliê, porque a gente está trabalhando escultura na sala de aula, a gente quer saber como funciona. E aí o cara vem aqui, é um moleque de 40 anos, o cara vive, não um moleque, um jovem artista de 40 anos, sabe? Então não tem o artista morto, acabou isso, sabe? Também. Eu acho que a gente é um processo que ainda não aconteceu, está em curso, que é de normatizar esse lugar institucional, porque o museu, ele é público. O que quer dizer público? Ele é do povo, sabe? É um bem comum, sabe? Não é tipo da pessoa que mora na Paulista, nos Jardins, é de todo mundo. Você pode morar no Capão Redondo, você pega o trem, você para ali no MASP e vai ver a exposição. Puta, mas eu não tenho R$ 50 para entrar. Terça-feira é grátis e fica até as 8 da noite. Então não tem desculpa. Pinacoteca, sábado é de graça. Então, você já tem 2 dias gratuitos ali que você pode fazer o seu rolê artístico, seu rolê cultural. Então, eu acho que é um pouco sobre isso também. Porque aí o cara, não é que ele só vai ser produtor. O cara que vai ali e tem uma condição social um pouco maior, ele vai comprar. Quando eu trabalhava na galeria, aconteceu eu vou contar um exemplo aqui bem rápido para exemplificar isso. Tinha uma pessoa que ela vinha sempre na galeria, uma pessoa, eu falei, cara, ele vem aqui, gosta e tal, e eu perguntei assim, cara, você vem aqui, você toma nota, assim, qual que é assim a sua, né? Você gosta? Não, eu gosto, eu gostaria de comprar, mas eu tenho eu ganho X, era um valor assim tal, mas eu posso disponibilizar R$ 5.000 por mês, por exemplo, para comprar. Vou dando um número aleatório. E aí o cara falou, mas eu queria esse trabalho que custa 30. Cara, vamos aí, me dar o cheque que eu divido para você e você compra o trabalho. E aí o cara falou, como assim? Não era uma prática isso. Isso a gente está falando de 10 anos atrás. Não era uma prática. E aí como que você faz? Eu rompi a barreira, certo? E esse cara virou meu cliente. Então esse cara deixava o chequinho lá todo mês, e o cara passou anos me dando chequinho de R$ 5.000, porque eu formei um colecionador, sabe? Porque nunca ninguém chegou pro cara e falou assim, cara, você vem aqui, você gosta, por que você não tem, se você gosta tanto assim? O que te impede de ter isso, né? Porque era uma pessoa que você esteticamente você via que tinha condições financeiras para comprar um trabalho, mas por conta disso. Então hoje o cara tem uma coleção super boa, hein, com vários artistas, enfim. Então eu acho que é a formação. E a gente fala de 43%, porque no mercado americano não existe só o Davis Wiener, Hausenworth, Gagosian. A gente tem várias galerias que vendem trabalho de R$ 1.000, de $1.000, de $200, de $100. A gente não tem isso, porque também tem um preconceito. Ninguém quer começar vendendo trabalho de R$ 500, R$ 1.000. A pessoa quer começar vendendo por 50, falar, não, vendi um trabalho, eu já fiz minha vida, comprei meu apartamento, comprei minha moto, comprei meu carro. Eu acho que é isso, um pouco de degrau para degrau, porque você tem que criar um mercado. Porque tem artistas que vão lá e não querem estar no museu, não querem ter em galeria, ele quer vir comercializar o trabalho dele, porque é um hobby ali, e ok, ótimo, vai servir uma função. Qual que é a função? De você decorar sua casa, de você conviver com uma imagem ali que é prazerosa para o seu olho, para a tua retina. Então é um pouco sobre isso. A formação não é só isso. A gente fala muito de arte, de mercado, sempre num high level, assim, né? Acha que todo mundo vai fazer parte dessa meia dúzia de grande galeria que tem no Brasil, mas isso não é realidade,
sabe? Por um acaso eu faço parte desse grupo, mas não, porque não tem galeria para jovem artista. Porque as pessoas também que abrem galeria, o cara também pensa, tipo, não, eu não vou ficar aqui gastando meia hora falando com o cara para ele comprar um trabalho de R$ 500, de R$ 200. Então, é o lance da formação. Então, por isso que a gente fala assim, a gente, sei lá, no Brasil, colocando de galeria pequena, grande, online, do Brasil inteiro, sei lá, tem 60, 50, sabe? É um valor, tipo, irrisório. Agora você pega, tipo, em Nova York, só em um bairro tem 500 galerias. Por quê? Mas ela tem desde o cara que vende Jeff Koons de 20 milhões, desde que vende Damien Hirst, vende Giacometti, vende Picasso, e aí você no mesmo bairro, numa outra rua, você tem um cara que está vendendo um jovem artista que acabou de sair da faculdade por $100, $200 um print, sabe? Uma fotografia, uma gravura. Então, eu acho que é um pouco da formação mesmo, tipo, de ter isso, de você começar a pensar step by step da sua carreira ali, tipo, eu comecei vendendo por 1.000, hoje vende por 100, sabe? Um exemplo. Então, é um crescimento que são anos que vai acontecendo. Então, eu acho que falta também isso, de acreditar nesse começo, porque a gente tem só uma borda que já é ali, ó, as galerias que já são desde a geração 80, 90 ali, e você não tem um mercado para iniciante e de gente que esteja disposto a vender trabalho por isso, que se tiver público vai ter. Cara, não é possível. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Não é possível que você não vai conseguir fazer aquilo que você venda. Como que não consegue? Porque o cara prefere comprar um relógio, prefere comprar um tênis, prefere comprar uma roupa, porque ali é um status ali socioeconômico para ele saber que ele está bem inserido com a moda ou bem sucedido financeiramente. Não tem essa cultura de entender que a arte é um patrimônio, sabe? Então você pega grandes coleções assim, tipo, eu leio bastante também sobre coleções, enfim, sobre mercado tanto internacional como nacional, tem coleções que o cara chegou... Cara, você comprava artistas que hoje são bem valorizados por $1.000, por $500, e tem uma crescente, é uma aposta, porque você também não pode pensar, a Tamara falou 20, 30 anos, é isso, você não dá para pensar assim, eu vou comprar uma escultura do Flávio e o ano que vem eu tenho 200% de valorização. Isso aí, cara, tipo, não dá para vender isso aí. Quem tá te vendendo isso tá te enganando, sabe? Que não tem. Isso aí você pega um pico de oscilação ali, de especulação, mas no geral isso não acontece. Então eu acredito que tem que ter a formação de tudo isso, porque as pessoas têm que entender que existem vários tamanhos. Qual que é o seu tamanho, né? Você tem que entrar no seu quadrado, no teu tamanho ali, e tipo crescendo aos poucos, porque colecionador vai ter gente que gosta de apreciar arte, não é à toa que as pessoas compram pôster de reprodução de obra de arte para colocar na parede, sabe? Você tem um monte de casa que você vai, tem lá o Van Gogh, tem o Picasso, tem tipo todos esses grandes clássicos, Tarsila do Amaral. O cara não vai ficar super feliz de ter um original ali, uma foto ou um desenho de alguém? Claro que vai, sabe? Tipo, a minha mãe, que é empregada doméstica, ela gosta, ela compra, cara, isso, tipo, gosta e compra, tipo, ela vê, tem na parede da casa dela um monte de coisinha, um monte de desenho, de fotografia, de não sei o quê, que ela gosta de conviver com aquilo, entendeu? Ela é milionária? Não é milionária, mas ela gosta de conviver com coisas que são esteticamente bonitas ali para ela, para o olhar dela, entendeu? É isso que acontece, eu acho que é um pouco de informação. Então, para os formadores que estão aqui ouvindo, eu acho que é isso, continue formando pessoas a se interessar por arte, a ir ao museu, a fruir isso. Você não tem o dinheiro da abertura? Vai no dia da abertura, que geralmente é aberto ao público, que você vai encontrar indo o artista, que você pode tirar uma fotinho, conhecer ele, conversar com o que ele pensa, ou vai num dia gratuito, sabe? Então, não é desculpa, sabe? Eu acho que é vontade, o desejo mesmo, assim, sabe? É um estímulo também, tem que ter esse estímulo. Eu não tive esse estímulo quando eu era jovem, sabe? Quando eu perguntei para o meu pai o que era a Pinacoteca do Estado, quando eu estava na frente, num desfile de 7 de setembro, ele virou para mim e falou que era um lugar que eu não podia entrar, porque pessoas como a gente não entrava nesse lugar, entendeu? Sabe? A gente está falando do começo dos anos 80, tipo, no meio dos anos 80. Então é outra história, né? Então eu acho que é isso, de acesso. Isso é para todos, isso é para nós. O museu é público. Eu queria também aproveitar esse gancho, fazer uma pergunta mais voltada para a Tamara, talvez por ser uma promotora de feiras de arte. A Elane Farias, ela pergunta gostaria de saber por que as exposições só estão em capitais, deixando as pequenas cidades sem acesso a uma exposição tão enriquecedora. E a gente fala sobre uma coisa importante que o Flávio também falou, que é a interiorização da arte, que esse mercado que, de repente, só se encontram nos grandes centros. Queria que vocês falassem um pouquinho. Eu vou falar, assim, do ponto de vista de mercado, tá? Sobre feiras. A feira é um evento grande, é um evento muito custoso.
É um evento que, para acontecer, ele cria mercado, mas ele também precisa que exista um certo mercado. Então, feiras de arte, a gente já vê isso no mundo inteiro, elas acontecem normalmente em grandes capitais, em lugares que vão ter confluência, né? Então, que as pessoas vão viajar para. Agora, acho que a pergunta dela... Então, acontece que muitas vezes outros lugares não têm mercado suficiente para comportar uma feira de arte. Isso do ponto de vista de negócio. Agora, com relação a exposições, aí eu já acho que é outra coisa. Aí a gente está falando de sistema, a gente não está falando só de mercado. Mercado é aquela coisa menorzinha, que é para aqueles que querem e podem adquirir, comprar. É diferente de todos aqueles, da necessidade. A necessidade, é necessário conviver com arte? Sem dúvida que é necessário conviver com arte. Acho que, bom, todos aqui concordam certamente, mas acho que ficou claro para todo mundo, nesses últimos anos aí, o quanto a arte é importante para todos nós. Agora, ter uma obra de arte, ser dono disso, normalmente não é uma necessidade, é um desejo e uma possibilidade. Então, falando de exposições, eu não sou de instituição, mas eu presumo que seja uma questão de recurso, né, de recurso financeiro e até de recurso material, de lugar para expor e tal. Vou passar essa para o Fábio, porque como eu não sou de instituição, eu posso falar de experiência de causa, porque eu tenho orgulho de falar que no meu começo de carreira eu era um artista intermunicipal. Por que um artista intermunicipal? Porque eu participava de Salão de Guarulhos, Suzano, Jataí, em Goiás, Ribeirão Preto, sabe? Tipo, todos os interiores assim possíveis, assim, porque existem um departamento de arte ali da cidade que promove esses salões, né? Então, provavelmente na sua cidade, se ela tiver um número X ali de habitantes, porque você pega, por exemplo, Jataí em Goiás, interior de Goiás, sabe? Em Jataí. Aí você tem Suzano, que é aqui grande São Paulo ali, mas sabe, Guarulhos, que é grande São Paulo, que é tipo ali fora do eixo, centro de São Paulo, onde estão as galerias, os museus, sabe? Você tem Praia Grande. Você tem uma relação gigante, assim, sabe, de lugares, que é um espaço que é o Museu de Arte da sua cidade. E é interessante isso, porque, por exemplo, eu participei de muitas exposições desses lugares, com esses salões, que eram geralmente cidades que são desprovidas desse spot ali maior, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, esses grandes centros, Salvador, Fortaleza, desses grandes centros. Então tem um eixo que é interiorano, assim, intermunicipal, né? Então eu não tenho tipo vergonha nenhuma de falar, eu comecei a ser um artista intermunicipal, sabe? Porque eu participava desses salões e ali como você conhecia gente que tipo tava ali porque ela gostava de ver alguma coisa. E é legal você ver aquilo, porque hoje é difícil a gente que vai começando a ter essa frequenta ali, você começa a saber o preço do trabalho, né? E aí você começa a confundir com o valor do trabalho. Então você fala assim, então você começa a ver a qualidade pelo preço que ele vale, assim, pelo preço que ele é vendido. Nossa, esse trabalho custa 100 mil reais, nossa, então ele é bom. Então você começa a ver isso. Então quando você vai para esse sistema que é underground nesse sentido, você começa a ver uma produção bem grande, porque ali tem do seu lado ali, Elaine, artistas que estão produzindo, tipo, jovens artistas que estão ali fazendo e mostrando, tipo, em alguns lugares alternativos da sua cidade. Isso acaba rolando bastante, assim, né? Tipo, eu falo por propriedade porque eu participei de vários salões e exposições de interior, assim, onde é feito no centro cultural do lugar, é feito na escola, numa escola, sabe? São posições e postura do próprio entorno ali da comunidade, né? Que fala, não, vamos promover uma cidade na associação cultural do nosso bairro, sabe? Tipo, sabe, é isso que acontece. Eu participei em vários fábricas de cultura, sabe? Isso que tem em vários lugares no Brasil. Devem ter mudado o nome, porque eu tô falando de um nome mais um pouco da minha época, assim, tal. Mas eu acho que é um pouco isso, desse ímpeto e do desejo da coisa acontecer, né? Da pessoa, da comunidade ali. Porque sempre tem uma garagem, sempre tem algum lugar que possa fazer isso, né? Tipo, a coisa acontecer nisso. Porque, de novo, a gente sempre olha, tipo, nivela pelo alto ali, né? Vamos ver, tipo, exposição tem que ser no MASP, na Pinacoteca, no MoMA, sei lá, na Tate. Não, mas a coisa pode acontecer em outro lugar, sabe? Você pode fazer uma exposição na tua casa, na sua garagem, no seu ateliê. Então, eu acho que é mais uma política de desejo ali, tipo, sabe? Quantas exposições não aconteceram nesses lugares, né? Imagina, terminei. Não, eu te interrompi, mas é importante também ressaltar, nisso que você está falando, a importância dos coletivos.
Sim, dos claro. coletivos de arte, do quanto os coletivos criaram esses ambientes Uhum. potentes e focais Uhum. para que exposições acontecessem, para que novos artistas surgissem, para que novos artistas entrassem no mercado. Vocês Exato. estão... Desculpe, Jaque. Imagina, pode comentar. Eu ia falar que eu sou muito vocal nesse sentido. Vai e faz, Uhum. sabe? Porque enquanto a gente ficar esperando que alguém faça, ninguém vai fazer. Vai e faz. Vamos fazer. Se não Exato. tiver ninguém para fazer com você, faz sozinho. Se Faz tiver alguém sozinho. para fazer com você, tanto melhor. Vai e faz. Eu adoraria que viesse uma grande editora e falasse assim, ai, querido, eu quero fazer um livro porque eu adoro seu trabalho. Pô, não fizeram, nunca bateram na minha porta. Então, o que eu faço? Faço crowdfunding e faço um livro, entendeu? É assim que funciona. Ah, não tem exposição? Ah, mas tem um amigo ali que a garagem do pai dele está sendo alugada ali, o imóvel está vazio. Ah, vai ficar parado? Ah, vamos fazer uma exposição. Junta 4, 5 artistas, 6 artistas e faz a coisa acontecer, sabe? Eu acho que é um pouco também isso, da vontade. É que a gente também tem essa coisa, tipo, um pouco paternalista, assim, sabe? De alguém ter que fazer para você, assim. Eu acho que não, você tem que vai e faz, assim. Por exemplo, eu circulo com bastante artista, assim, há muitos anos, de várias faixas etárias e de vários níveis de carreira. Cara, tem vários artistas que montam o seu próprio espaço ali e, tipo, montam um ateliê que é coletivo e no final de semana vira espaço positivo. E aí vende a cerveja para poder pagar o aluguel, entendeu? Vende o goró ali, vende o lanche para poder pagar as contas e fazer a coisa acontecer. E tem um acontecimento, uma festa. As pessoas se reúnem, as pessoas veem a arte e num espaço alternativo ali, não institucionalizado de uma grande galeria, sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe? De você pensar, cara, tipo, o que falta? Ou tem um pessoal que tem uma bicicleta é um coletivo de estilogravura. Então, ele estilomóvel, alguma coisa assim o nome. Desculpa não lembrar o nome, se eles estiverem ouvindo. E eles fazem as gravuras deles e fazem um museu que eles pegam uma bicicleta e tem um espaço, eles penduram no varal as gravuras que eles fazem e param na frente de um lugar, param na frente de outro, sabe? Você pega o Mauro Nunes, que é um artista que é da street art e tal, quando tem a SP Art, ele monta a banquinha dele lá na frente, na grama, cara, para vender as pinturas dele, vender os objetos dele. Tem um museu, ele para lá debaixo do mastro e faz isso. Ele faz essa coisa de serviço camelô mesmo, de fazer a coisa e consegue a coisa, ele financia ali a coisa, né? O movimento de artistas mais que publicam coisa, tipo faz gravura, fanzine, não sei o quê, eles têm os movimentos de feiras que são feiras de artistas. Os artistas organizam as feiras e eles viabilizam os trabalhos dele. Então tem Feira Plana, Tijuana, tem várias coisas que acontecem isso, que são essas feiras de publicação, que é um desenho, que é um print, que ele vende um trabalho que é mais barato, mas para poder divulgar o trabalho maior dele, que custa um pouco mais, entendeu? Então fica ali na banquinha vendendo o negócio, sabe? Então tem várias estratégias de atuação, sabe? Eu acho que também tem que estar afim, sabe? De fazer. E não ter tanto medo de errar. Cara, é porque assim, né? Tipo, o não já existe ali. Você vai fazer a coisa você sabe que já vai com. Eu trabalho na baixa expectativa. Eu sei que a coisa vai dar merda. Então, quando não dá, eu fico feliz pra caramba, porque fala, nossa, consegui, sabe? Quando você vai chegar assim, nossa, vai vir aqui, o Hans Zubrit vai vir no meu ateliê e vai me convidar para fazer uma exposição na Serpentine, ou eu vou fazer exposição no MoMA. Cara, eu não penso isso. Fico produzindo, cara. Tudo é lucro. Tudo é lucro, tudo que vem é lucro, porque você não fica criando expectativa. O artista cria bastante expectativa, assim. Eu converso bastante com meus alunos, falando, não criar expectativa. Olha para o lado, que aqui, ó, de 43 alunos, talvez 2 vão entrar nesse mundo maravilhoso e utópico de arte, do mercado e tudo isso. O caminho é outro, não vai vir aqui, tipo, o grande galerista lá, o Larry Gagosian, não vai bater aqui na Unesp e olha só como você é genial e vai te fazer uma exposição em Nova York, entendeu? São os passo a passo, step by step da coisa. É um dia por vez, sabe? É um dia por vez. Viva um dia por vez. Aproveita aquele dia, viva ele bem, produza o que você tem que fazer, sem criar, tipo, a expectativa no outro. Se você tá feliz, o sucesso é esse, sabe? O sucesso é esse. Você tá feliz com o que você faz aquilo com prazer, cara, isso é o sucesso. O sucesso não é o cara que tá lá. Eu conheço um monte de gente que tá em grandes galerias trabalha em grandes museus no planeta, faz exposição e tem problema de depressão, entendeu? Então isso não quer dizer muita coisa.
sabe? Que ali você acaba entrando numa linha ali, um status quo da coisa, que às vezes a pessoa está fazendo aquilo porque é demanda ali e tal, e faz meio que por obrigação, e não nem curte o que está fazendo, entendeu? Eu acho que é um pouco isso, fazer aquilo que você gosta, sabe? Parece meio piegas, assim, tipo, o canto da carochinha, sabe? Livro de autoajuda, mas não. Seja honesto com você, seja feliz. Esse é o passo importante. Se você faz uma coisa que você gosta, cara, você pode mostrar para uma pessoa, essa uma pessoa, ela já vai ser importante. Não adianta você mostrar para, tipo, 1000 que não deu importância para você, sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? De estar feliz com você. Primeiro, a satisfação pessoal, esse é o maior sucesso de todos. Eu me considero um artista bem-sucedido, é porque eu sou feliz com o que eu faço o que eu gosto. Eu não preciso me moldar ao mercado para poder me encaixar em certos grupos. Não preciso fazer isso, eu faço o que eu acredito. Tomei porrada na cara 10 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje já tô tranquilo, já o hematoma já saiu, sabe? Tipo, é assim que funciona. Eu vou aproveitar o gancho, esses ganchos todos que vocês deram para pensar sobre arte e produção individual, para a gente caminhar para o final desse bloco de perguntas, com um comentário e uma pergunta sobre, mais ou menos sobre gerência da sua vida artística. O comentário foi da Solange Pereira de Arruda Cono, que ela fala: fiz faculdade de arte em 1989. Na época, os professores diziam que 99% dos alunos iriam atuar na educação. Hoje, com a internet, a visibilidade do artista é maior. Muito legal sua trajetória, Flávio. E aí, uma pergunta que casa com esse comentário é do T-Breakdown, que escreve: qual site de e-commerce vocês sugerem? Eu tinha uma conta no Shopee, mas foi hackeada. A Elo7 tem uma comissão muito cara, ou apenas pelo Instagram. Também queria saber. Eu posso falar, Tamara? De Claro. novo, eu falo muito, desculpa, pessoal. Eu fiquei 3 anos sem representação comercial. Claro que eu estou falando de um lugar privilegiado, de um artista que já tinha trabalho em museu, que estava fazendo exposição e tem trabalho em coleção. É uma outra história. Mas 90% do meu faturamento veio de Instagram. Em que sentido? Eu fiquei muito mais ativo, assim, sabe? Eu ficava ali todo dia postando ali de manhã e de tarde, coisa que eu estava fazendo, colocava videozinho, a Reels ali falando o que você está fazendo, fazia tipo live com um colega, tipo mostrando trabalhar, aí você coloca lá no live sozinho, trabalhando, que aí tem gente olhando ali, fica interesse, sabe? Aí você também tem que saber, tipo, como que você mapeia isso? Ah, cria uma hashtag das coisas que te interessam, assim, arte contemporânea, arte não sei o quê, escultura, pintura. Então eu fui criando essa estratégia, assim, sabe, tipo, de fazer. Porque, por exemplo, no Shopee, eu vou procurar tênis em promoção, sabe? Vou procurar cerveja barata, tipo, não vou procurar arte no Shopee. Então, talvez o canal que você está usando não seja o canal certo. O Instagram, todas as galerias estão, grande parte dos artistas estão, e todos os museus e instituições estão. Então, é uma forma muito mais fácil de você ser aceito ali, sabe? Tipo, de você ser encontrado. Porque as pessoas vão ali, tipo, colocam, marca, coloca, reposta, e a coisa vai girando, né? Porque a imagem virtual hoje, ela circula numa velocidade muito maior. Na minha época de jovem artista, eu tinha álbum de fotografia 10x15 para os trabalhos que eu fazia. Porque eu pôr meu portfólio era na mão, na mochila ali, uma fotinho. Você mostrava isso. Hoje você está na tecla do. Eu tenho o PDF no meu celular, eu posso te mandar a qualquer momento. Eu tenho o site, eu tenho o meu Instagram ali, que é mais dinâmico, que você consegue ver as coisas. Então, eu acho que a mídia que a ferramenta que você está usando talvez não seja a ferramenta correta, sabe? Instagram e Facebook, na minha opinião, são as coisas que funcionam hoje, sabe? Porque você vai fazer ali no Rio, você tem a opção de fazer o vídeo, a pessoa está ali, porque ela não está na tua cidade, mas ela está vendo o seu processo, está vendo como você trabalha, e ali um vai passando para o outro, e a coisa vai acontecendo, vai girando. É muito mais dinâmico, né? É isso, tipo, Shopee eu vou procurar cerveja barata, outras coisas, roupa, tênis, enfim, outras histórias, assim. Quando você vai ver arte, tem o Pinterest também, que é uma ferramenta que você vai lá pinando as imagens que você gosta e vão te mostrando, o próprio aplicativo vai te alimentando com imagens parecidas com a que você gosta. Então, isso a pessoa pode criar, então as pessoas vão começar a cruzar imagens, assim, né? Que o algoritmo vai fazendo dessa forma, né? É entender um pouco a plataforma que você está falando. A mesma coisa da Tamara, qual que é o seu público? Você está oferecendo, você faz pintura e você vai mostrar um público que só gosta de desenho, sabe? Ou gravura. Eles não vão aceitar seu trabalho, não vão gostar, não vão entender. Então, você tem que procurar, tipo, focar ali. Eu acho que tem uma parada, assim,
Existe uma multidão ali, o crowd, e aí você sobe no banquinho e dá uma olhadinha assim, ó, puta, esse lado tá mais vazio, vou para lá, sabe? Porque as pessoas também tentam ficar dando porrada no mesmo lugar. Ah, não, o tipo de arte que rola hoje. Ah, não, tem que fazer pintura XYZ. Não, vou fazer isso também. Cara, não é só verdade, não faz. E as plataformas é essa, tipo, eu fiquei 3 anos e vendia pelo Instagram, assim, tem gente que eu vendi e nem conhecia a pessoa, nunca vi a cara, sabe? Porque a pessoa mora em outro estado, mora em outra cidade, e aí é negociável. Claro, você tem que ser, tipo, também não tomar um golpe. Então você pede o pagamento adiantado, sabe? Aí fica numa coisa confiança. Tá bom, se não quer, eu não mando trabalho, sabe? Ter essa coisa, assim, também. Então eu acho que é isso, procurar a mídia correta ali. Que às vezes a gente fica olhando muito pro. Eu sempre eu uso um termo que é meio, até meio talvez pejorativo, assim, eu coloco aquela coisa do cavalo, assim, no seu nome, que olha para frente, assim. Porque se você olhar para o lado, a grama do vizinho está sempre mais verdinha que a sua. Então eu tipo coloco essa coisa do burro lá do cavalo para não ficar olhando para os lados, eu foco no meu, bum 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 bum. É o que está funcionando para mim, tipo, então é o caminho que eu sigo. Se eu olhar para o lado, eu tropeço, porque eu fico olhando me comparando com os outros, me comparo com os meus amigos. Então esse tipo de comparação ela é prejudicial, porque você vai sempre ter alguém que está bem mais cedo do que você no momento, que está vendendo mais, que está tendo uma visibilidade maior. Faz o seu. Quando você faz o seu, cara, eu fazia escultura de Durepox, irmão, de Durepox. Tipo, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu fazia escultura de Durepox e vendia para os moleques da minha rua por R$10, R$5, R$20, sabe? Olha só a transformação em 22 anos. Não é de um dia para a noite. Hoje, a minha Flávio Cerqueira, exposição, tem trabalho no MASP, na Pinacoteca, não sei o quê, exposição no mundo inteiro, Japão, Estados Unidos, Alemanha, blá. Isso aí não é do dia para a noite, são 22 anos de trajetória, e aí ó, com a vendinha do cavalo ali, brother, olhando para frente. Tipo, é assim que a minha trajetória funciona. Porque aí você não dispersa. Porque a distração é o problema também com o artista. Porque você começa tipo, a se comparar e isso rola ansiedade, expectativa. Eu fui assim também, criava expectativa em tudo. Ficava deprimido. Pô, o cara veio aqui na ateliê do lado, não veio no meu. Ah, o cara não gosta de mim, né? Putz, não gosta do meu trabalho. Ah, o que tô fazendo é uma merda. Ah, porque ninguém quer comprar. Aí passa tipo 6 meses, você vende trabalho, aí você fica feliz. Sabe? É assim que funciona. É como a vida da pessoa mesmo, altos e baixos ali, né? De entender isso enquanto indivíduo. Se coloca como indivíduo e foca no teu. E seja feliz, assim. Seja fiel com você, sabe? Essa é uma palavra importante. Seja fiel. Seja honesto com você mesmo. Nunca se traia. O dia que você Tamara, distrai, acaba tudo. Tamara quer comentar sobre a colocação Eu acho que dela? a principal ferramenta é Instagram mesmo. E aí dá uma olhada em outros feeds que você acha bons, até como pesquisa, assim, o feed que eu acho legal de artista, e aí tentar usar, não a obra em si, mas o jeito que alguém que você acha legal faz. O Instagram tem aquela ferramenta que é de pôr o preço. Não é todo artista que fica confortável de colocar preço, mas dependendo de qual é a faixa de preço que você trabalha, pode ser legal colocar. Se não for um valor muito alto, que vai assustar alguém, pode ser legal, não em tudo, mas em algumas, porque isso dá uma base para quem está olhando e fala assim, pô, gostei. Lembra, só vai comprar quem gostou. Ninguém vai comprar porque está barato. Ninguém quer obra barata, quer obra que gostou, que quer, tem desejo. Então, de repente, você colocar ali algumas com preço, pelo menos a pessoa olha e fala assim, ah, poxa, eu posso comprar. Então, isso é também uma dica, assim, é um detalhezinho, mas é Instagram. Eu acho que a principal é Instagram, eu focaria nele. Eu também. Bom, como a gente está caminhando para o finalzinho da live, eu queria compartilhar com vocês, com todos, todas e todos que estão nos assistindo agora, as nossas conexões rizomáticas para esta live. Então, toda live do Instituto, quem nos acompanha, sabe que a gente faz conexão do assunto que está sendo falado com coisas que existem no nosso acervo, na nossa mediateca. E hoje eu volto a recomendar, nas nossas conexões rizomáticas, a série Novos Artistas da Arte Contemporânea. Foi uma série produzida, é uma série autoral produzida pelo Instituto Arte na Escola em 2021, que estreou agora em abril no canal Futura, agora no ano de 2022, mas que conta a trajetória artística e a trajetória biográfica de 6 artistas que ainda não estão nesse mainstream da arte contemporânea, mas que tem uma trajetória a contar de 5 linguagens, que são as artes visuais, dança, música, teatro e performance. Então, convido vocês a assistirem.
E deixo aqui para todos, todas e todes os canais da SP Arte, a SP Arte, que é essa feira de arte, que esse ano virou uma feira multilinguagens, mas seguindo o trajeto, continuando seguindo o trajeto da exposição de fotografia e sobre fotografia, o Instagram da SP Arte e os canais do artista Flávio Cerqueira, para quem deseja conhecer e se aprofundar na obra dele, do que ele faz hoje em arte. E com isso eu me despeço de todos, agradeço aos convidados, muito obrigada, Tamara SP Arte, pela oportunidade dessa parceria e por poder vir aqui falar com professores e professoras que também são artistas sobre mercado. Foi incrível, Flávio, te ter nessa live para aterrar, para trazer a realidade de um artista que também é professor, que também é educador, que está em sala de aula e que, pelo que eu entendi, educa os seus alunos, os estudantes das suas turmas nesse sentido, na educação do valor do que eles fazem, da precificação do que eles fazem e de como a trajetória é longa. E volto a dizer para uma das pessoas que comentou e perguntou, é longa como em qualquer outra profissão, ninguém desponta na profissão no primeiro ano após formado, no primeiro ano após descobrir um determinado dom. Eu queria agradecer a vocês e passar a palavra. E agradecer também a equipe de Libras, a Paula Rosa, a Priscila Mourão, a equipe que está por trás dessa live do Instituto Arte na Escola, que é a Thaís Rossi, a Tailana Cruz, que sustentam isso daqui, ou aparecendo e fazendo as Libras, ou por trás em todo o processo. Então, passo a palavra a vocês. Eu vou só encerrar agradecendo muitíssimo a possibilidade de estar aqui com o Flávio, que é um artista que eu acompanho e admiro muitíssimo, seja pela sua integridade, seja pelo trabalho em si, e estar aqui com você, Jaque, e toda a equipe do Instituto Arte na Escola, é um prazer enorme e uma honra poder fazer essa parceria com vocês. Espero que ela gere muitos frutos, porque é um trabalho do Instituto Arte na Escola é da maior relevância, e eu fico muito, muito contente de poder trabalhar com vocês aqui nessa live, espero que em tantas outras ocasiões para o futuro. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer. A Tamara é colega e amiga de vários anos, né? A gente se conhece há muitos anos, de outras trajetórias de ambos. Eu acho que é importante a gente estar nisso, desmistificando um pouco, né? E falando um pouco mais desse todo esse monstro, assim, desse fantasma que é tipo o mercado e tal. Entender essa coisa como uma coisa que é teu aliado, né? Ele é o teu aliado, ele existe. A gente tem que lidar com ele, sabe? Então é isso, tipo, deixar ele um pouco mais ameno, né? Não criar tanta expectativa e entender qual que é o teu lugar no todo esse processo e como vai ser a sua trajetória, que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente de outros artistas, sabe? Então, porque afinal somos indivíduos e cada um trabalha de uma forma e fazemos coisas únicas, que afinal nós somos artistas, cada um tem uma particularidade. Então existem milhões de escultores, eu faço o tipo de escultura que eu faço, ninguém faz, porque sou eu que faço. Então, é isso, tipo, não pensar o coleguinha como concorrente, assim como um aliado. Gente, então, muito obrigada. Agradeço também a Vitor. O Vitor é a pessoa que opera toda a técnica aqui dessa live. Esqueci de mencioná-lo, mas está aqui conosco, porque ele vira Instituto Arte na Escola, no nosso inbox aqui. Mas muito obrigada a todos e todas, e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau.